Boa noite, pessoal. Bem-vindos a mais um Fala Pandora Podcast. Hoje trouxemos uma convidada muito especial, uma amiga nossa e também mestra, a Nani, que já a gente vai mostrar pra vocês. Aproveita, se inscreve aqui no canal, ativa as notificações. Eu tô aqui hoje com a minha mãe, Verena Santiago. Boa noite, gente, tudo bem? É um prazer enorme mais uma vez estar aqui com vocês. E eu também estou aqui com a minha mãe. Mais uma vez, boa noite a todos vocês, boa noite aos nossos fãs. Ai, vou falar fãs hoje. Mas aqueles que nos acompanham, meu boa noite. E realmente, como a Lorena falou, daqui a pouco vocês vão ver que convidada que nós temos hoje, viu? Aguarde. Gente, hoje a gente trouxe uma convidada muito especial para falar sobre yoga e o feminino, a Nani. Boa noite, Nani! Seja bem-vinda! Bem-vinda, Nani. Muito bem-vinda. Boa noite, gratidão pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui com vocês, pessoas queridas. Tenho um carinho muito grande. Gratidão. Estou muito feliz com esse trabalho de vocês, que trabalho especial. Gratidão por fazer parte disso. Nani, vou começar hoje fazendo uma pergunta que a gente faz para todos os nossos convidados. Quem é a Nani? É uma pergunta meio difícil, né, de se responder. Se alguém me fizesse, eu nem ia saber por onde começar. Bom, quem é a Nani? Acho que poderia resumir assim que a Nani é uma caminhante. E a minha história começa desde muito cedo mesmo. Nasci numa família de Rosa Cruzes, então meu pai era psicólogo e parapsicólogo, então o meu universo era o universo das energias, dos poderes psíquicos. Meu pai sempre falando sobre isso, conversando com a gente nas rodas, com os amigos deles, com os psicólogos e parapsicólogos. E desde muito pequeno aprendi a meditar. Então, assim, meu pai escreveu 8 livros e um livro dele ele conta várias pesquisas, experiências que ele fez com a gente. E eu adorava. Então, eu morava no Guará, né, em Brasília, eu morava no Guará e estudava na Asa Norte. Papai levava a gente todo dia de manhã. Então, de manhã, de casa até lá, papai fazia auto-hipnose. Eu era mais velha, sentava na frente. Meus irmãos atrás dormiam que roncava. E eu ficava o trajeto inteiro meditando. Tanto que hoje que eu sei, eu falo assim, gente, a minha primeira sadhana, que é uma disciplina, foi quando eu era criança, que eu ia para a escola, meu pai conduzindo as meditações e eu amava. Assim, se tem umas coisas que eu me lembro da minha infância, sabe, andar de bicicleta, eram as práticas com meu pai. Que legal. Que ele me leva para a escola. Então, assim, esse é o meu... Daí que eu venho, sabe? Então, daí, né, a Ordem Rosa Cruz, que são estudos profundos sobre os mistérios da vida, etc. E aí, mas eu conheci o yoga com 14 anos. Legal. E aí, no yoga foi com disco de vinil. Olha, não sei nem se você, né? Então, botei na vitrola. E aí, fiz a prática no meu carpete, era um quarto encarpetado, pra vocês terem uma ideia da época, de carpete, e foi uma experiência incrível, assim, foi um Surya Namaskar, vinha um pôster, eu fiz o Surya Namaskar, deitei para relaxar e falei, uau, assim, que impressionada com aquilo. Legal. Então, a Nani vem desse caminhar, depois muitas coisas aconteceram, até que eu conheci o caminho do Sagrado Feminino, na Chácara Remanso, e foi, assim, um divisor de águas. Foi o meu primeira cerimônia, o primeiro ritual que eu participei, assim, eu falo que fiz download, desde a Chácara Remanso até chegar em casa. As coisas foram caindo, assim, as informações. E realmente encontrei um caminho muito especial que eu vivi durante muitos anos, né? E foi lá que vocês se conheceram, né? Sim. Ou sim, foi junto. A Nani era uma mestra para nós, mestra. Assim. Foi uma mestra muito especial. A gente é feito isso aqui, Fala Pandora, tem tudo a ver, uma conexão, né? Com essa conexão também com a Nani. Foi uma mestra maravilhosa que trouxe pra gente, além do carinho que ela tem, né? Da atenção que ela dá, né? Do acolhimento que ela traz. Ela ensina muito, gente, vocês não têm ideia. É um divisor de águas também, ela estava falando, né? Do Sagrado Feminino, né? Do nosso momento lá, nosso tempo na Chácara Remanso com a Mirella. Você também foi um divisor de águas pra gente. Foi maravilhoso o momento que você veio para ser a nossa mestra numa fase, né, onde nós aprendemos muito também, né, Verena? Eu tenho até uma curiosidade para falar, assim, para contar para vocês. Quando eu resolvi entrar no grupo para estudar, né, para fazer todo o estudo do feminino,
o grupo que existia, ele já estava bem adiantado no estudo. É. E a Nani se ofereceu para passar para a gente o que já tinha sido feito, né, realizado, estudado, para só eram uns 4, acho, né? 3 ou 4. Para passar pra gente lembro. fazer um intensivão. Eu lembro disso, gente. Era aula de reforço. Gente, então assim, eu posso dizer que a Nani foi minha primeira mestra, e, junto com a Mirella, assim, né, na Chácara Remanso. Sim, foi mesmo, né? E eu lembro de um detalhe, quando a Verena estava nesse estudo com a Nani, que a Nani, né, se dedicava para trazer aqui para as meninas acompanharem o grupo. Eu me lembro que a Verena chegou em casa: mãe, você tem que ir lá, porque foi assim, primeiro foi a filha, depois a mãe. Verdade. E você tem que ir, aquilo ali é a sua cara, mãe, você não pode deixar de ir, né? E eu falei, não sei, e tal. No final das contas, acertou. E foi um divisor de águas também, sim. Eu fui muito bem recebida pelas deusas que tem naquele lugar, né? Em todos os lugares ali. Nani, o que é Kundalini Yoga? Você pode contar um pouco pra gente? Posso, mas pra te falar de Kundalini Yoga, eu vou te contar um pouquinho como eu conheci Kundalini Yoga. Sim, claro, deixa eu ver, né? Como eu falei pra vocês, meu primeiro contato foi com, o yoga num disco. Depois eu conheci professores, comecei a praticar em Brasília, sempre Hatha Yoga. E a vida vai levando a gente, né? A gente tem época que tá fazendo, tem época que não tá fazendo. E foi um momento da minha vida em que eu não tava praticando yoga. E eu comecei a vibrar, falei, eu preciso voltar pro yoga, preciso voltar. E aí, começar a ter as coisas do e-mail, tudo era novidade pra gente, internet, e-mail. Bom, um belo dia, chega no meu e-mail lá uma aula experimental de Kundalini Yoga. Não era nem porque era Kundalini Yoga, mas é porque era no meu caminho. Eu não tinha como fugir, assim, sabe? Eu tava saindo de Seúbe, era no caminho pra minha casa, no horário que eu saía, eu falava, gente, é pra mim. Esse trem é pra mim. Tudo pra dar certo. Assim, Os sinais. Eu pedi e ele me deu assim, eu não tenho desculpa. Uhum. Não tenho desculpa. Aí fui pra essa aula experimental com a minha professora Kushwant. E aí ela chegou, se apresentou, não sei o quê. E quando ela fez o mantra de abertura, você não vai acreditar, Lorena, me deu uma emoção, assim, uma coisa. E eu comecei a chorar só com o mantra de abertura. E aí eu vi, assim, eu tive uma percepção clara dos mestres acompanhando aquela professora. E falei, caraca, que mulher poderosa é essa, meu Deus! E conclusão, e a minha aula foi toda assim, as lágrimas caíam de 4 em 4. E aí eu pensava, gente, essa professora eu achava que eu sou desajustada, no mínimo. É uma parte da minha cabeça, sabe? Se o tirano interno falava, para de chorar, para com isso. Ela vai pensar que você é uma pessoa desajustada. E eu não conseguia, porque eu sentia tanta liberação, principalmente no meu plexo solar. E foi uma prática pro plexo solar. E aí eu nunca mais saí. E as transformações foram muito rápidas, mas assim, rápidas e efetivas. Sabe um trem rápido? Sim. E eu falava, gente, o que é isso? Aí continuei praticando, nunca mais deixei, até porque, né, não tava na minha hora, não sei o que, tudo certinho. E aí eu fiquei 1 ano praticando Kundalini Yoga, só praticando, sem estudar, só mesmo sentindo e vivenciando as mudanças incríveis que estavam acontecendo comigo. Que tipo de mudança, então? Primeiro, o corpo, né? O corpo fica mais relaxado, estava mais presente. Eu estava na Remanso na época, tinha um círculo de mulheres, já estava num outro momento, mas eu estava trabalhando lá firme. Então, o corpo mais relaxado, eu percebi que eu estava dormindo melhor, eu percebi que meu ciclo menstrual estava diferente, sim. Tinham coisas que estavam diferentes. Eu tava me sentindo muito bem. Tinha um bem-estar, sabe? Uma coisa assim, falei, gente, o que... E isso foi um movimento para outras mudanças na minha vida. Fui tendo cada vez mais clareza, assim, do relacionamento que eu tava, daquele momento de vida que eu tava, mas as coisas iam fluindo. Porque isso é uma característica do yoga, as coisas vão fluindo. Então, vou voltar um pouco no tempo. Quando eu comecei a praticar yoga, a Hatha Yoga, a alimentação, a minha mudança de alimentação foi tão natural. Não foi assim, a partir de agora eu não vou mais comer arroz branco, vou comer arroz integral. Agora, não foi assim. Foi, o arroz branco não tinha sabor. Eu queria comer uma coisa diferente. Sim. E naquela época aqui em Brasília, a gente não tinha como agora, que em qualquer lugar você encontra até no supermercado. Naquela época você não achava arroz integral. Tinha um lugar que tinha que ir lá não sei aonde, comprava o arroz integral.
Não tinha pão integral, como tem agora. Quando a gente encontrava pão integral mofava logo, né? Porque agora eles botam aditivos, antigamente não era assim. Então, eu aprendi a fazer pão integral porque era o que eu queria comer. Não era porque era uma imposição. Não, o corpo vai mudando. E ele vai purificando e ele fica pedindo por coisas diferentes. Então, tive essa graduação. Eu parei de comer carne porque eu já não gostava muito de carne, mas a coisa também foi natural. Então, com 17 anos, eu realmente tirei a carne da minha vida. Legal. Ok, aí vamos voltar aqui. Então, voltamos para o Kundalini Yoga. As coisas vão acontecendo de uma forma natural. As mudanças internas em mim, a percepção de mim, muito natural. Essa clareza, sabe? Assim. E rápido. Isso é que é o mais impressionante. Assim, gente, que trem rápido. Você fazer uma aula, você tá com uma história, uma situação, processar aquela situação naquela aula. E no outro dia, ou horas depois, você... Uau, como assim, né? Cadê aquele trem que estava aqui? Cadê aquela angústia que estava aqui? Cadê aquela dúvida que estava aqui dentro? Cadê aquela pessoa que nessa situação teria reagido dessa forma? E tudo. Bom, aí finalmente montaram um curso de formação de professores de Kundalini Yoga em Brasília. Legal. É ou não é para mim? Era para mim, eu não tinha outra escolha. Aí eu comecei a fazer o curso de formação para quê? Para entender, eu não queria ser professora. Para entender, porque eu já estava na Chakra Remanso, já tinha outras histórias, né? Na TED, na época já GT. Para entender o que é o Kundalini Yoga. E aí, agora te respondendo, Kundalini é uma força, é uma energia, é um prana que todos nós temos armazenados em nós. E esse prana, essa energia, é uma energia de consciência. Ela, quando ela é movimentada, ela desperta a nossa consciência. O que os yogis chamam de siddhis, ou dos poderes e tal. Então, pensa numa energia que ela fica condensada. Então, vamos pensar na mola. A mola tá assim, né? Uma mola desse tamanho, aí você aperta. E ela fica ali. O potencial dessa mola, na hora que você soltar, Nossa. Né? É bom, né? Tem que ser de perto, que ela pode até bater e machucar alguém. Então, é essa analogia dessa energia condensada, esse prana condensado que está armazenado num local, segundo os ensinamentos yógicos, que é lá na base da nossa coluna, que é lá no primeiro chakra ou lá no cóccix. E coincidentemente ou não, se a gente olhar para a nossa anatomia física, olhar para o osso, né? Se você olhar para o osso, o cóccix, ele tem 3 voltinhas, assim, que são que são as vértebras que são coladas. Ele tem 3 voltinhas, que é exatamente a morada do Kundalini. E aí tem todo um simbólico de que Kundalini é uma serpente enrolada 3 vezes. Mas é exatamente o desenho do cóccix. Não sei se depois, se vocês fizerem aqui algum corte, que quiser colocar a foto do cóccix, é fácil de achar na internet. Então, essa energia, segundo os ensinamentos, ela fica ali, condensada ali. E ela então ela tá lá, mas ela não tá morta, nem dormindo. Ela tá movimentando, a energia tá ali, ó, vibrando. Né? Tá, é uma energia. Então, quando a gente pode intencionalmente movimentar essa energia, que é o que o yoga faz. Qualquer yoga, não só o Kundalini Yoga. Movimenta essa energia. E aí a gente leva essa energia para onde a gente quiser, dependendo da intenção. Nós temos canais energéticos, que também é fácil da gente ver isso hoje, né? Não é mais uma coisa mística, quando a gente fala que o nosso corpo tem canais energéticos. É só olhar para a medicina chinesa. Tem mapas ali, e a medicina chinesa é uma medicina consagrada, né? Trabalhando apenas nesses canais energéticos. Milenar, né? Inclusive. Milenar. Então, o Kundalini se movimenta por esses canais energéticos. Quando ela é movimentada, mobilizada, por esses canais energéticos. Eu falei para você que ela está à nossa disposição, mas ela está à nossa disposição para quê? Por que ela está ali condensada? E aí os ensinamentos contam que é o nosso SOS, é o nosso elemento protetor. Se a gente precisar, no momento de tensão, no momento de perigo, no momento, essa energia ela é liberada para a gente. Então, vou dar um exemplo. Imagina que uma mãe está caminhando na rua e o filho sai correndo e vai em direção à rua mesmo, à estrada. E a mãe vê que essa criança vai ser atropelada. Então, assim, tudo muito rápido. Em frações de segundos, essa mulher dá um salto, pega essa criança, atravessa essa rua e para lá do outro lado da calçada. Sabe lá como, sabe? Assim, com que força que ela tinha, com que
com que agilidade ela teve. Ela não pensou, ela não teve um pensamento, ela só teve uma ação, uma intuição pura e uma força, uma destreza que levou ela lá para o outro lado. Então, esse é um exemplo que eu tenho quase certeza que todo mundo aqui já experimentou. E quem está assistindo também. Numa situação que fala assim, eu não sei o que aconteceu. A gente tem uma explicação da adrenalina, noradrenalina, não sei o que, a gente tem essa explicação sim, mas vai além disso. Vai além disso, porque é uma intuição certeira, assim, do que fazer, calcular certamente, exatamente o salto que tem que dar para pegar aquela criança para pular do outro lado. Essa é uma história fictícia, mas eu tenho histórias reais, por exemplo. Uma aluna minha fez yoga comigo na gestação. O nenenzinho dela já maiorzinho entra no banheiro, fecha a porta e puxa a gavetinha. Aí ela tá lá, neném, fecha a gavetinha para abrir a porta, neném. E o neném nada, né? E ela bate, daqui a pouco o neném começa a chorar. Aí ela me manda um áudio. Satyanandi, eu não sei explicar, mas parece que na hora que ele chorou, ligou um botão. Ela disse que só quando ela viu, ela estava dentro do banheiro. Então ela era uma pessoa fortinha, baixinha, bem fortinha e baixinha, e o basculante do banheiro no alto e pequeno. Mas ela passou pelo basculante do banheiro. Pra poder salvar o filho. Pra salvar o filho. Virou um gato. Então, assim, são o que eu falei que os yogis chamam de siddhis, os superpoderes que o Kundalini traz quando a pessoa desperta. Que legal. Então, é essa força que tá para nós. Todo yoga desperta Kundalini. Todo tipo de yoga, não só o Kundalini Yoga, movimenta essa energia. E essa energia, ela é usada primeiro para nós mesmos. Como ela é mobilizada de uma forma controlada, com os exercícios respiratórios, com a pose, com a meditação, com o foco, então o corpo, a gente vai liberando essa energia devagar, aos poucos, ela vai passando pelos canais energéticos e vai cuidando primeiro do nosso corpo físico. Para estabelecer a nossa saúde, que é o nosso direito primeiro de estar aqui na Terra, né? É a matéria primeiro. E, consequentemente, vai trazendo essa expansão de consciência, essa percepção cada vez maior de quem nós somos, do que nós somos, do que estamos aqui, da realidade. O yoga, ele lida com a realidade. Tem um aspecto místico, não sei o quê, mas um yogi e uma yogini, ela está o tempo todo se relacionando com a realidade, do jeito que ela é. E aí, para lidar com a realidade do jeito que ela é, a gente precisa ter cada vez mais clareza, né? De quem nós somos, dos nossos processos internos, de como a gente processa essas coisas, né? Dessa mente. E ver de forma mais consciente, né? Mais presente. Mais presente. Então, às vezes a gente lê, pode encontrar, se vocês forem pesquisar, quem está assistindo também, pode encontrar como Kundalini, a energia da consciência, Kundalini, a energia da alma, Kundalini, energia... E tem uma relação, assim, a gente conhece muito também Kundalini como uma energia sexual, porque ela está, primeiro, por causa do lugar dela, e segundo, porque, historicamente, quando o yoga vem para o Ocidente, ele vem com algumas, como eu posso falar, não exatamente distorções, mas vem algumas linhas só do yoga, e uma coisa que fica muito em voga é o tal do Kama Sutra. Sim. Né? Porque é um trem que vende, não vende só hoje, não, já vendia muito tempo antes, é o tal do sexo, né? Então, o Kama Sutra ficou famoso, e aí tem essa coisa da energia Kundalini, que movimenta, que realmente, a gente tem o yoga, né? Todo o sistema do yoga tem práticas que movimentam energia Kundalini através de prática sexual. Mas não é a única forma. Né? Tem as outras formas. Então, Kundalini ficou um pouco assim. Kundalini, energia sexual. É muito comum, tem livros que falam, inclusive, disso, né? Ative sua sexualidade, ativando sua Kundalini, umas coisas assim. Legal. Mas por que especificamente essa prática é Kundalini Yoga? Sendo que todas as outras vertentes, né, também ativam e trabalham com a Kundalini. Por que essa recebeu esse nome especificamente? Ela veio do Ocidente com um professor chamado Yogi Bhajan, e ele que deu esse nome de Kundalini Yoga, o Yoga da consciência. Ok. E ele fala muito da Kundalini, né? Então todos esses ensinamentos que eu trouxe aqui, eu recebi dele, aprendi com ele. E ele mesmo fala, Kundalini, todas as yogas movimentam o Kundalini. Então ele colocou esse nome por ser o yoga da consciência. Legal. A gente tem também o Osho, que tem um Kundalini Yoga. É muito diferente do Kundalini Yoga que eu pratico, mas tem esse nome,
Kundalini Yoga também, sim. tem o do Osho. Não entendo nada, não sei falar, não sei nem dar uma palhazinha assim. Como que é o Kundalini do Osho? Não Qual a sei. diferença? Não sei dizer. Não tem como ser especialista em tudo. Mas esse Kundalini Yoga que eu pratico, que foi como ensinado por Yogi Bhajan, é uma prática que a gente trabalha, é uma prática de 1h30, uma prática completa. Então a gente trabalha corpo, trabalha respiração, trabalha relaxamento e meditação. É uma prática completa em si, por isso que é tão rápido, né? Por isso que é tão potente, né? Acontece tudo ali, a gente movimenta tudo, o processo tem que processar e já expande, né? Na meditação já leva para onde tem que levar. Eu acho que a Nani deveria voltar para Brasil, vocês não acham? Eu também acho. A gente estava conversando sobre isso antes de começar. Verdade. Ô, Nani, eu tenho uma dúvida. Tem a Kundalini, né? Que o Osho pratica, mas nós temos também, como você sabe, as outras modalidades de yoga, né? E você falou da Hatha, que foi uma das que eu pratiquei. Então, assim, dá para você, pelo menos, assim, tentar comparar a Hatha com a Kundalini Yoga, assim, não diria nem as diferenças, mas alguma coisa que uma tem, a outra não tem, alguma diferença, talvez, né? Não todas as diferenças, mas assim, por exemplo, a Hatha Yoga a gente faz essa prática com o corpo, né? Trabalha também a meditação, no final sempre tem um lado, né, que a gente vai fazer a meditação, e a respiração também, né? Então, dá para fazer assim, só para eu entender melhor. O Hatha Yoga, ele é mais calmo, né? Ele é mais tranquilo. A gente entra na postura e vai construindo a postura. Outras modalidades de yoga também tem a postura no centro, então a gente trabalha a postura para ir construindo, para ir fazer, né? Até você dominar a postura. Sim. Então no Hatha Yoga tem esse olhar. Uma outra característica também, o Hatha, pelo menos depende do professor, né? Porque o Hatha Yoga, o professor é muito livre para criar, né? Ele aprende, ele se forma, aprende tudo e ele faz a aula dele. Então, mas de uma forma geral, no clássico, no Hatha Yoga clássico, é postura e relaxamento. Sim. Né? Termina ali no relaxamento. Não tem exatamente uma prática de meditação no clássico. A prática é meditativa. Isso. No Hatha Yoga. Exato. Entrar na postura, isso que já é a meditação. No Kundalini Yoga, como ensinado por Yogi Bhajan, primeiro que é muito dinâmico. Então, assim, tem aulas que são mais calmas, que você fica, mas a maior parte não. São muito dinâmicas, a gente trabalha ali nos asanas dinamicamente. O que significa isso? Inspira, faz a postura da cobra. Expira, sai da postura da cobra. Inspira, faz a postura, sabe? Ele é muito mais assim, movimentando a energia o tempo todo, a respiração é o foco, como na Hatha também. E é 1h30, né? A gente relaxa, depois do relaxamento tem uma meditação mesmo. Agora vamos sentar na postura meditativa e meditar. E temos centenas de meditações. Essa é uma diferença. Uma outra diferença é que no Kundalini Yoga, a gente já tem os kriyas, chama kriya, seria a aula pronta. Sim. A gente não monta nada. O Yogi Bhajan deixou centenas de kriyas prontos. Legal. Então o professor, ele só transmite os ensinamentos. Ele não cria. No Hatha Yoga, não, o professor, ele cria, ele tem essa liberdade de criar, a gente não. O que um professor de Kundalini Yoga faz é montar a aula no seguinte sentido. Bom, eu vou fazer esse cria com essa meditação. Mas a meditação já está pronta. Entende? Entendi. A gente só passa os ensinamentos. Muito bom, muito bom. Então é bem completo mesmo, né? Interessante. Eu assisti umas aulas da Nani online e tiveram algumas posturas lá. Nossa Senhora, eu falei, né? segura, Fernanda, segura. Eu já estava ali. Lógico que tem todo um processo, assisti algumas, né? Sim. A prática é que faz a diferença, né? Eu achei fantástico isso. Nossa, como é difícil. Nossa, eu acho muito legal também. Eu queria muito fazer. A gente podia fazer, né? Nós três um dia. Com certeza, Com certeza. gente. Eu tenho uma amiga que ela faz acro yoga. Vocês já viram? Não. Já É uma acho que- acrobacia, né? Mistura. Que eu acho que- o namorado dela fica segurando ela assim, aí ela faz as poses de yoga, tipo, de cabeça pra baixo. É muito louco. Muito massa. Eu acho que hoje em dia Interessante. eles criaram algumas modalidades, não é? Aqui no Brasil, não sei. Tem umas que vêm de fora, né? Não. Mas são mais recentes, não é isso? Tem muitas E linhas. qualquer pessoa pode praticar yoga? Qualquer pessoa pode praticar yoga. Qualquer pessoa, de qualquer idade. A gente tem algumas especificações, né? A aula, por exemplo, é criança, que é uma delícia. Deve ser É ótimo. uma aula muito lúdica, né? Com histórias, aí entra na postura, aí aprende a respirar. A minha netinha mesmo passou as férias comigo agora e ela lá. Vovó, cheira a florzinha.
Assopra pra velhinha. Que coisa linda. Então tem uma brincadeira para poder criança. Nossa, Mas que criança legal. pode praticar yoga. Sim. Gestante também deve ter diferença, Gestante também tem suas especificidades. O idoso, né, tem suas sim. especificidades, porque às vezes o joelho não dá e tal, aí a gente faz um yoga na cadeira, faz um yoga adaptado, mas todo mundo pode fazer yoga. A gente tem relatos históricos, né, registros de pessoas tetraplégicas que fazem práticas de yoga, da meditação, né, na parte do Kundalini Yoga, a respiração, a prática enfim, todo aquele movimento, né, que a gente tem. Então, pode fazer yoga qualquer pessoa. Olha, isso é muito legal, né? Essa prática é maravilhosa, né? Que vai qualquer idade, né? Então, isso para a família é ótimo, né? Se a família estiver empenhada em querer fazer, vai do filho até o avô, né? Isso é muito bom. E uma coisa assim, yoga, a palavra yoga significa união. União, Né? Ela vem da raiz de U, que significa unir, juntar. Então, é uma prática que ela une tudo. O corpo, a mente, né? As emoções e o espírito. O espírito, assim, essa parte nossa que é misteriosa. Sei lá, a gente chama de alma, de espírito. Sabe essa parte nossa que, sei lá, para onde vai quando a gente dorme? Para que tá aqui? Vai morrer? Sabe? Esse lugar. Então, yoga é uma prática que trabalha tudo. Aparentemente, às vezes você tá só na postura fácil e acha que não tá fazendo nada. Tá só ali, sentado de perna cruzada, com a mãozinha lá. Parece que não tá fazendo nada, mas você tá. Porque primeiro que para ficar naquela postura, você tá tonificando todo o seu tronco, Sim, né? Fortalecendo. Precisa ter um tônus ali. Então a gente já tá trabalhando o sistema musculoesquelético. Por você estar naquela postura e não estar encostado nem nada, você tem espaço para respirar, porque a sua caixa torácica consegue se movimentar. Então a gente já está também trabalhando a parte respiratória. Você está trabalhando a parte respiratória, você já está se acalmando, trazendo a sua mente para o momento presente. A postura fácil normalmente é uma postura que você fica bem estável, chama Sukhasana, sua casa. Então você já está em casa. Então também traz esse acolhimento para dentro e te permite que você feche seus olhos e olhe para você. E nesse contato com você, você se conecta com o todo. Sim. Então, aparentemente você não está fazendo nada, você só está sentada na postura fácil, mas você está trabalhando todos os níveis, o corpo, a mente, a emoção, promovendo uma conexão. Isso é yoga. Muito legal. Não, e a questão alimentar na Kundalini Yoga? Ela tem alguma prática nisso? Ou seja, existe algumas especificações? Explica isso pra gente, assim, a alimentação da Kundalini Yoga, como seria? Ou como é, né? Olha, Fê, na verdade, na verdade, não existe uma regra, sabe? Assim, olha, para praticar yoga, você tem que comer isso, deixar de comer aquilo. Não existe isso. Uma orientação, no caso. Assim, mas de forma nenhuma. Tá. Nem no yoga, de uma forma geral, nem no Kundalini Yoga, de uma forma específica. Sim. Você quer começar a praticar? Pratica. Você come carne? Come carne. Pratica. Você toma sua cerveja? Ah, Toma sua cerveja. Vai praticar. É isso. E a sua experiência vai te conduzir. Como aconteceu com você, Como né? Que aconteceu você comigo. foi Naturalmente. remontando naturalmente tudo isso. É claro que se alimentar bem é importante, né? Se a gente quer ter saúde, se a gente quer ter bem-estar, se a gente quer ter uma velhice lúcida e saudável e produzindo, né? Assim, pelo menos com independência, com autonomia, a gente precisa cuidar da nossa alimentação. Mas isso é uma outra, né? É um outro ponto da nossa consciência que vai se expandir. Agora, para quem quer se aprofundar, né, quem faz o curso de formação, ou mesmo quem já está muito tempo no yoga e quer se aprofundar, existe sim o estilo de vida yogi. O estilo de vida yógico, que está muito completamente pautado na medicina indiana, na Ayurveda. Né? Eu não sou terapeuta Ayurveda, então não posso falar muito da terapia, mas posso falar do estilo de vida. E aí é um estilo de vida natural, né, gente? Sim. É comida de verdade. Comida de verdade, sem agrotóxico, respeitando os ciclos, né? Qual é a comida do momento, assim, né? O que o planeta oferece agora e não essas coisas que a gente fica comprando. Enfim, essa conexão com os ciclos, com a terra, comida de verdade, se hidratar, respirar. Muito bom. Esse é o estilo de vida, Yuri.
Legal, bacana. Essa questão que você falou alimentar dos ciclos, né, o que a natureza traz, é muito bacana, né? Que você vai se alimentar daqueles alimentos que naquela época a natureza está oferecendo, né? Aquela sazonalidade, isso é muito bom para nossa saúde, maravilhoso. E poucas pessoas praticam, né? Eu acho que é uma coisa que deveria ser mais até falado, né? É muito As legal. pessoas não Quais têm nem são os alimentos consciência, do dia, né? da época? As pessoas nem sabem, né? Na verdade. Eu acho que se isso fosse praticado não só assim individualmente, mas a forma de se plantar, eu digo até das grandes indústrias mesmo, se elas Sim. tivessem essa consciência, né? Imagina, a energia do planeta seria completamente diferente, né? Completamente diferente. Mas, ó, fica aqui uma sugestão de um tema, trazer uma terapeuta Ayurveda. Sim, Porque Quem sabe? é muito profundo. Sim. Que aí você começa a conhecer quais são os seus doxos, o que te faz bem, o que não faz bem, né, qual é o melhor horário para você, para isso, para aquilo, o banho frio, o banho morno, acordar de madrugada para fazer prática, por que a gente acorda de madrugada? Então tem toda uma compreensão do universo e o nosso lugar nesse universo que faz com que a gente tenha esse estilo de vida. Massa. E deixa eu... Muito bom. Não, pode falar. Deixa eu te perguntar, você pode falar alguns dos vários benefícios do yoga, de praticar yoga? Porque assim, eu já vi muitas coisas muito legais. E eu sei que é muita coisa, então não dá pra falar sobre todos, né? Os benefícios. Senão a gente vai ficar aqui 2 horas falando. Mas se você puder falar, assim, os principais. Olha, praticar yoga regula o estresse. Isso aqui já matou um monte de coisa. Já muda a vida. E se você consegue administrar o seu estresse, melhorando a sua qualidade de vida, então você tem um sistema imunológico melhor, então você vai adoecer menos. Você consegue dormir melhor, e dormir melhor é fundamental para ter qualidade de vida. Sim. Dormindo melhor, melhora a sua memória, né? Então, aqui a gente já tem alívio do estresse, melhora do sono, melhora da memória, melhora da sua imunidade. Traz tranquilidade, clareza mental. Acho que clareza mental, então, é tão fundamental nesses dias que a gente é bombardeado com tanta coisa e tá todo mundo sendo diagnosticado, vários diagnósticos. E praticar yoga e você conseguir ficar no momento presente, trazer clareza para sua mente, trazer tranquilidade para a mente, né? Tranquilidade para suas emoções. E um sentido também, Lorena, traz pra gente um sentido de propósito, sabe? Porque quando você começa a se conectar com você, com a sua essência e com o todo, isso te traz uma consciência e uma percepção do sentido de estar aqui, do sentido da vida, que é uma coisa também que a nossa sociedade está cada vez com menos sentido, né? Para que a gente está aqui, etc. Enfim. Então, esses são alguns dos benefícios da prática do yoga, que eu pontuaria, assim, como fundamentais para os dias de hoje. Legal. Esse sentido, essa clareza se expande, né? Você fica mais conectada, mais rápida, né? Mais fluida também, né? Exato. Eu tinha uma pergunta para fazer também para você, é sobre a yoga para as mulheres, né? Yoga e mulheres, né? Como é que é isso? Você tem um trabalho, não tem? Com relação a isso, queria que você falasse um pouquinho pra gente sobre isso, que é muito importante, né? Então, a gente até conversou um pouquinho aqui antes, né, sobre isso, e o que acontece é que nós mulheres temos toda essa variação hormonal, né? Quando a gente entra lá na nossa menarca, começa essa variação hormonal e passa a nossa existência praticamente toda com essa variação hormonal. E a prática do yoga, ela tem uma ação muito efetiva no nosso sistema glandular. Muito. Então, começa pelo sistema nervoso, se a gente fosse dissecar na prática, o primeiro sistema que é afetado e organizado é o sistema nervoso, e logo na sequência, o sistema glandular. Então, afetando esse sistema glandular, trazendo esse equilíbrio, trazendo uma harmonia hormonal, a mulher se sente melhor. Então, a gente tem um impacto, primeiro, assim, na nossa qualidade de vida para a mulher. É claro que o yoga também tem um impacto nos homens, óbvio, né? Eu estou falando da mulher especificamente por causa dessa nossa variação hormonal, por isso que a gente sente mais, por isso que a gente percebe mais, por isso que os resultados também são assim, uau, como assim, né? Como é que eu posso estar desse jeito se eu não era assim, sabe? Quando eu falo isso para vocês, eu me lembro teve uma época da minha vida
que eu não praticava yoga, essas épocas, né, que a gente, filho, menino, tal. E eu comecei a ter TPM muito forte, foi antes da Remanso, inclusive. Comecei a ter TPM, assim, cada mês o negócio era pior. Cada mês o negócio era pior. E era uma coisa, assim, de eu ficar numa raiva, numa irritação, E aí, um mês desses aí, o meu ex-marido, acho que já percebeu a história, pegou as crianças e, saiu. Sabendo que Foi ia um entrar na dia assim, TPM. né? Foi um dia assim, sabe? Que eu me peguei sozinha. E aí, pra quem que eu ia botar aquela raiva toda? Pra mim. Gente, foi uma experiência muito doida. Eu fiquei com tanta raiva de mim, mas tanta raiva de mim, que se eu tivesse uma arma, eu tinha dado fim em mim. Porque o meu pensamento era esse, assim, vou acabar com isso agora. Sim. Aí, no dia seguinte, eu menstruei. Aí, tirou, né? Passou. Aí vem o choro. Tira, né? Tira com a mão o trem. Tirou com a mão, eu tive clareza. Aí eu falei, caraca, o que aconteceu ontem? O que foi aquilo? Aí a minha primeira coisa foi procurar um médico, óbvio, né? Fui na gineco, não sei o que, ela pegou, contei pra ela o que aconteceu, ela me passou uma medicação tarja preta, falou, vamos começar aqui com isso. Começar com a tarja preta? Porque se tinha um pensamento de acabar com a De própria suicídio, vida, ela ficou preocupada com ela essa parte, não é né? normal. né, assim, Pensamentos assim. né, e não, putz, TPM e tal, mas, né? Então, a primeira coisa. E aí, claro que eu não comprei, né? Que eu fiquei pensando, o que eu vou fazer? Como é que é isso? Peraí, como é que é isso? Não sei o quê. E aí eu voltei pro yoga. Na época eu fazia lá na GFU. E aí eu comecei no yoga, no mês seguinte eu menstruei. Senti nada. Sabe o que é nada? Simplesmente a minha menstruação desceu. Não tive irritação, não tive raiva. Isso é uma coisa que eu conto porque eu vivi. Então eu posso falar assim, gente, não é historinha, parece bonito, mas não é só bonito, é real, é verdadeiro. Fiquei na GFU muitos anos. Eu nem parava, porque eu falava, eu não posso parar de fazer yoga, porque eu não quero voltar a ter aquele tipo de reação, né? Sim. Então você vê o impacto do yoga na mulher. Nossa, é uma coisa assim, muito no nosso sistema hormonal é muito efetivo, gente. É muito efetivo. Bom, e aí a gente tem as aulas para mulheres, porque aí a gente pode falar sobre isso, né? A gente leva práticas que trabalham. Tem uma linha, que não é do Kundalini Yoga, mas tem uma linha do Yoga hormonal, Yoga terapia hormonal, que tem muitas coisas parecidas com Kundalini Yoga. Eu já até ouvi gente falando que copiaram, não sei o quê, não sei dizer, mas eu já vi assim as práticas, tem muita coisa parecida mesmo. E eu conheço algumas mulheres que têm feito yoga terapia hormonal e também assim, os calorões da menopausa mesmo, uma amiga minha, um tempo atrás, falou pra mim, é só fazer yoga terapia hormonal, acabou o calorão da menopausa, Que acabou. Nossa, que legal. Fica a dica aí, né, gente? E tantas mulheres precisam. Não só na menopausa, né, mas... Então você vê, eu tô olhando pro corpo, né? Eu sou fisioterapeuta, essa é a minha formação. Então eu sempre tenho esse olhar do corpo, do biológico, o que acontece. E nós temos muitos, mas muitos estudos publicados. Assim, de um tempo para cá, assim, deu um boom de estudos em todo lugar do planeta, nos Estados Unidos, na Europa, no Brasil, dos efeitos do yoga no corpo, porque dá para mensurar. Hoje a gente tem, né, dá para mensurar. Uma pessoa vai lá, mede a pressão arterial, aí faz 3 minutos de respiração lenta e profunda, aí vai lá, mede a pressão arterial, a pressão baixou, né? Batimentos cardíacos diminuíram. Sim. Então agora a gente tem como mensurar, os estudos estão aí, mostrando muita coisa. Então eu olho sempre para o corpo. Mas tem toda essa parte da subjetividade que também acontece o tempo todo, porque é yoga, tá trabalhando com o todo. Então, como a gente processa as emoções, sabe? As emoções são processadas, material subconsciente limpo. A gente usa muito essa expressão no Kundalini Yoga, limpar material subconsciente. O que é isso? Lembra, é material de trauma e dor, que fica aqui, que a gente nem lembra, mas está aqui. Está nas nossas células, está no subconsciente. Isso é processado, sem necessariamente precisar lembrar, ter catarse, nada disso. Que legal. Isso é processado. E aí a gente muda. Que eu comentei aqui pra vocês, eu mudei, mas é uma coisa assim, eu mudei, e as pessoas que começam a praticar yoga, eu escuto muito as minhas alunas, Satyananda, aqui, eu mudei. Então, vou dar um exemplo, como assim eu mudei? Uma situação de constante conflito no trabalho, sempre quando vem aquela pessoa que chega, é aquele, você respira, não sei o que, sempre vai rolar um conflito, porque enfim,
vai rolar. Uhum. E um belo dia, aquela pessoa chegou, aquela coisa que vai, e não rolou. E de você olhar pra dentro e falar, ué, não tá fazendo a menor diferença. Como assim? Ai, que delícia, deve ser ótimo. E aí, é ótimo, mas dá uma estranheza. Dá uma estranheza, porque você olha pra dentro e fala, ai, quem sou eu agora? Porque você tá acostumado da outra forma, né? Cadê aquela parte de mim que respondia, que reagia, mesmo que eu controlasse a onda, né? Mesmo que ninguém soubesse, mas aqui dentro eu sabia. Cadê essa parte de mim? Então alguma coisa acontece, alguma coisa mexe. Que coisa é essa? É esse processamento de material subconsciente, processamento de emoção. E isso traz clareza mental, claro, né? Porque se a gente tá preso na emoção, a gente fica, a mente da gente fica meio... O que eu tenho visto muito, principalmente do ano passado pra cá, eu sei que já deve ter há um tempo já que isso vem rolando, mas que apareceu pra mim. Tem muitos artistas marciais praticando yoga. E falando sobre yoga também. Vários, assim. É que eu trabalho com redes sociais, essas coisas, então eu tô sempre consumindo muito conteúdo em relação, assim, coisas que eu tenho que fazer pros meus clientes, né? E um deles é professor de jiu-jitsu, que é meu papi. E então eu tô consumindo também esses conteúdos de artistas marciais e tal, assim, coisas que eu nem tenho muito interesse, mas eu tenho que ver pra saber criar também, né? E eu tô vendo muito galera batendo nessa tecla, tipo assim, você é artista marcial, pratique yoga, tipo, vai mudar sua vida. Mas isso é pra todo mundo, né? Não só pra artistas marciais, mas é muito legal ver esses caras assim, né, tipo, sei lá, bravão, assim, e aí, tipo, lá, mostrando no Instagram deles, mostrando práticas que eles fazem em casa. Tem até uns que chamam, tipo, as filhas, assim, e praticando yoga e tal. Aí você até vê uns comentários, tipo, de uns caras, né? Até parece que isso aí vai ajudar no meu jiu-jitsu, não sei o quê. Mas aí eles estão fazendo meio que questão de, tipo, falar mais sobre os benefícios do yoga juntando, né, com essas práticas das artes marciais. E é muito legal. Que legal. Fiz uns conteúdos sobre também, muito interessante. Que melhora o desempenho também, a concentração, aspectos, tudo, né? Que nem ela falou também, esses caras, imagina, eles vão pro ringue lá, MMA. Chega lá, querendo matar um, né? Que nem cachorro doido. Então é muito importante, né? Fazer essas práticas de meditação, de respiração. O Rickson Gracie mesmo, ele tem um livro, né? Que ele fala muito sobre as práticas de respiração e uma tal de Physio-Yoga, que ele diz que mudou a vida dele. Então, é bem legal ver, enfim, só um insight aqui sobre isso. Que eu tenho mas visto. ainda tem um aspecto das mulheres que eu não falei ainda aqui, da yoga pra mulher, que é a questão da mente. Tudo bem que a gente hoje está numa época de mente acelerada, né? São mil coisas. Síndrome da mente acelerada, né? Tá o tempo todo, sim. Todo mundo muito ligado e tal. E a gente tem também um sistema ajudando a coisa acontecer e ficar assim, né? Com certeza. Mas, assim, tem uma particularidade da mulher que é de estar atenta com muitas coisas ao mesmo tempo. Né? Hoje já tem aí dizendo que não é bem assim, que a gente não fica atenta ao mesmo tempo. Mas a nossa sensação é essa, né? Com certeza. Que a gente tá pensando em tudo ao mesmo tempo. Verdade. E aí a gente acaba habituando a nossa mente a ficar assim mesmo. E aí a prática do yoga e da meditação e dos pranayamas ajuda a gente a trazer a nossa mente para um espaço único. É um desafio, é o maior desafio. Não é nem ficar de cabeça para baixo, fazer a postura do arco, sei lá do que, não. É trazer a nossa mente para o aqui e agora. Esse é o maior desafio. E a mente, ela é um instrumento, assim, incrível que o universo nos deu. Assim, tem até uma historinha da mente, que diz assim, eu só não vou saber dizer a origem dela. Mas dizem que quando Deus criou tudo, estava com tudo criado, as almas, estava todo mundo feliz, estava tudo lindo, maravilhoso. E aí Deus ficou um pouco entediado dessa história. E aí ele pegou e chamou as almas e falou assim, olha, o que vocês acham de vocês irem lá para aquela dimensão experimentar a dualidade? Né? Experimentar a densidade, experimentar a dualidade, pra gente dar uma movimentada aqui nessa história. Aí as almas ouviram aquela coisa, elas foram lá conversar entre elas, voltaram para ele e falou, não, a gente não vai para lá. Porque a gente vai chegar lá, a gente vai esquecer quem a gente é. Quanto mais denso a gente ficar, mais concentrado, nós vamos esquecer desse lugar, desse paraíso, não vamos não.
Aí Deus falou, não é que elas são muito sabidas mesmo? É verdade. Eu tava nesse grupo aí. Não, vamos não, por favor. Aí ele teve uma ideia, falou, olha, já sei, vou dar um instrumento para vocês. E esse instrumento, ele assim, ele é ilimitado e é infinito. Na hora que vocês quiserem, vocês vão chegar aqui no infinito de volta. É só vocês pegarem esse instrumento, que é a mente. Vai levar vocês para qualquer lugar, inclusive voltar para casa. Aí elas acharam interessante isso na mente. Interessante esse negócio, né? E foram lá conversar. Aí voltaram. Não vamos entrar nessa. Não, como assim não? É muito poder que esse instrumento vai dar para vocês. Esse é o problema. Ele vai dar muito poder. E aí, quem vai segurar esse poder? Quem garante que a gente vai dar conta dele? E se a gente vai ficar perdido aí nos mundos e, né, confabulando? Não, não vamos não. Aí Deus falou, putz, não é que elas têm razão, são sabidas mesmo essas bichinhas. E aí, Deus então fez uma outra proposta. Falou, olha, vou fazer um acordo com vocês. Eu prometo que vocês sempre vão encontrar um professor que vai lembrar para vocês da natureza da mente. Aí elas, e aí resolveram vir. Então, por isso, dizem que é por isso que sempre existiram mestres, professores, gurus, avatares na história da humanidade, que é a promessa de Deus para nos lembrar que a natureza da mente, né? De quem nós somos, a nossa origem e para que serve a nossa mente. Ai, que legal. É linda, né, essa história. E aí a mente é isso, é essa natureza da mente. Ela é infinita, ela é ilimitada, ela é automática, autônoma. Não tem, assim, nada segura a mente. Então você não precisa dar um comando para ela, assim, mente, vamos agora. Não, é só você pensar num grão de arroz, o resto ela faz sozinha. Ela vai embora, ela é automática, autônoma. E aí os indianos, eles têm uma analogia com o macaco. Que a mente da gente é um macaquinho. Ela vai para onde a gente quiser. Se a gente começar agora a pensar no passado, a gente vai para o passado, a gente vai lembrar, e daqui a pouco a gente está vivendo aquelas coisas do passado. Se for para ir para o futuro, fantasiar, ir para outros universos, a gente vai para outros universos. Então também não tem limite para ela. Ela vai para onde ela quiser, automaticamente. Então os indianos falam que é igual um macaquinho. E imagina que você está dirigindo um carro e o macaquinho está aqui do lado. E aí o macaquinho que está aqui do lado pula pro banco de trás, pula pro seu colo, pula pro capô do carro, vai pra frente do carro. E o macaquinho não para, e você está dirigindo o carro, e o macaquinho tá lá. Ok. O problema é quando o macaquinho assume o volante do carro. Que é o que está acontecendo, o que acontece com a gente. O macaco assume o volante do carro. O que vai acontecer, gente? A gente sabe, é um desastre. Está anunciado, né? Então a gente precisa botar o macaco no lugar dele. Ele é um instrumento. Ele tem que ir pro lugar dele. Nós não somos a nossa mente. E aí a meditação leva a gente para esse espaço. Por isso que ajuda em tudo, inclusive, né, na vitória nos nossos projetos. Porque a gente reconhece, espera isso aqui não sou eu. Sim. E aí como que a gente faz isso? Respirando. Porque tem duas coisas que dominam a mente. Que na verdade não é dominar. Dominar a mente não é uma palavra correta, mas sim adestrar a mente. Adestrar a mente. Porque ela sempre vai ser do jeito que ela é. Não adianta a gente ficar no romantismo, que a gente, minha mente, fique aqui. Não vai ficar. Então a gente adestra a mente. Nunca, né? E aí a gente adestra a mente com respiração e com canto, ou oração. Tem até uma máxima que diz assim, o corpo segue a mente e a mente segue a respiração. Porque o corpo realmente ele é refém da mente. Sim. Né? Se a gente começar agora a pensar, sei lá, numa lasanha, e pensar numa lasanha suculenta, quase que instantaneamente o corpo da gente responde às glândulas salivares. Já estamos aqui respondendo. A gente pode ter acabado de comer, fazer um super lanche, tá todo mundo satisfeito, mas pensou, o corpo começa a responder. Eu que tô em dieta, então, meu Deus, tá aqui, ó, um gostinho. Então o corpo responde imediatamente. Se a gente começar a pensar, sei lá, na situação política, na situação social, na guerra, o corpo da gente começa também a responder, a gente já começa a travar o dente e tal, quando você vê, você já tá com o punho fechado, a respiração vai ficando curta, e a gente começa a se preparar para briga, para guerra, e a gente só tá pensando na guerra, né, a gente tá lá na guerra, a gente também só tá pensando na comida, a gente não tá vendo comida, sentindo o cheiro da comida, então o corpo, ele responde imediatamente à mente,
Isso é muito importante, gente, porque isso, né, dá pra gente ir longe nessa história. E aí a respiração, a mente vai atrás da respiração. Então a gente começa respirando, lento e profundo, respirações alternadas, enfim, tem gama de pranayamas, de exercícios respiratórios para ir adestrando a mente a ficar aqui no presente, que é o único lugar que ela não quer ficar. Ficar em qualquer lugar, menos no momento presente. Não sossega. Então, isso tudo, fiz essa volta toda para falar de como que isso é fundamental para as mulheres, né? Sim. Que a gente tem essa... E é muito incrível que você começa a meditar e aí daqui a pouco tem uma parte sua em algum lugar lá no fundo falando alguma coisa. E você fala, de onde é que tá vindo isso aí? Parece que a mente encontra um buraco e começa tenta te levar por aqui, tenta te levar por ali. E a gente reconhece isso e volta para a meditação. E reconhece isso e volta para a meditação. Isso traz paz, né? Traz o que eu falo muito na minha aula, traz uma higienização mental. Gente, pensa como isso é bom. Mamãe, essa mulher que tá com 1000 coisas pensando, 1000 coisas para resolver, 1000 coisas para cuidar. E ela ter, sei lá, 15 minutos de higienização mental, isso não tem preço. Nossa, não tem preço. Parece que depois tudo fica organizado na mente da gente. E Nani, deixa eu te perguntar, você tem alguma dica para pessoas assim, ansiosas, como eu, que nunca praticaram meditação nem yoga? Você tem alguma dica, assim, sei lá, o primeiro passo para a pessoa começar a praticar a meditação? Você acha assim, essa dica aqui é mais fácil, ou então... Bom, para quem é ansioso, a minha sugestão é que comece com yoga dinâmico. Ah, sim. Né? Sim. Como eu conheço Kundalini Yoga, eu vou falar, faça Kundalini Yoga, mas existem outros yogas dinâmicos, como Ashtanga Yoga, enfim, outras. Por quê? Porque se a sua mente já é ansiosa, você já está num padrão de ansiedade, e sentar para ficar fazendo postura lenta e ficar ali presente, talvez seja um desafio muito grande e te faça desistir. Agora, se você começa com os dinâmicos, porque os dinâmicos vão o tempo todo trazer a sua respiração, colocar você aqui, você vai mudando o seu modus operandi, vai trazendo a sua mente para o lugar presente, e dali, depois, para sentar e meditar é mais fácil, né? Que é exatamente a técnica do Kundalini Yoga. A gente faz práticas dinâmicas, relaxa profundamente, porque o sistema nervoso parasimpático foi ativado, então você relaxa de roncar, e na sequência você está pronta para meditar, porque você está realmente tranquilo, pronto, trabalhou tudo aquilo, e aí você vai crescendo na meditação. Nada de romantismo, tá tudo preparado, é uma técnica, a técnica vai te levar para esse lugar, aí você senta e começa a meditar, aí a sua mente começa a brigar. Aí começa, aí você volta. E aí a gente começa com 3 minutos. 3 minutos de meditação. Durante um tempo, depois você cresce. 5 minutos de meditação, 7 minutos de meditação. E vai alternando, tem meditações de todas as formas, né? Tem a meditação da atenção plena, que é ficar aqui com você, com o seu corpo, reconhecer o seu corpo. Mas no Kundalini Yoga a gente tem muitas meditações diferentes. Meditações cantadas, que é ótimo para quem é ansioso, porque você vai cantar... Você vai aprender, né, a cantar aquele idioma, que começa a cantar. Meditações cantadas que você faz o movimento dos dedos. Tem meditações que você faz umas posturas bem diferentes do Kundalini Yoga, então. E aí isso traz mais elementos para sua mente ficar preocupada. Eu sempre falo, gente, esse é o golpe do golpe do Kundalini Yoga, porque ele tem meditações assim que você tem que olhar a postura dos olhos, a postura das mãos, a postura da cabeça e cantar no outro idioma. Não dá nem tempo de pensar em outra então, coisa. a mente não tem espaço, né? Ela Sim. fica toda hora, ela tem que cuidar de uma coisa. E aí, nisso que ela tá cuidando de uma coisa, a gente encontra aquele lugar do vazio, do silêncio. E aí você entra na meditação. Nossa, eu preciso de tanto disso. Então são essas dicas, assim, sabe? Procurar umas práticas perfeito. assim, e depois, com o tempo, você vai ver que naturalmente você vai reconhecendo em você esse espaço de calmaria, que é nosso, sabe? Que é natural nosso. Sim. E aí, à medida que você for se sentindo gostoso dentro disso, desse espaço de calmaria, aí fica mais fácil. Aí segue adiante. Porque aí você não vai ser mais uma coisa assim, uma pessoa ansiosa. Eu sou uma pessoa ansiosa. Não vai ser mais isso que você vai dizer. Você vai dizer assim, eu estou ansiosa. Mas eu não sou uma pessoa ansiosa. Entende? Legal. Eu reconheço em mim o meu espaço de centramento, que nesse momento estou vivendo uma ansiedade.
Você desidentifica Sim. desses estados. Isso faz uma diferença muito grande, né? Eu estava vendo uma matéria outro dia, que lá nos Estados Unidos, eu não vou lembrar o estado, lá nos Estados Unidos, que eles declararam, assim, que faria parte agora do currículo escolar a meditação. No estado todo. Eu achei isso fantástico. Para as crianças, na escola, assim, eu achei isso fantástico. Porque eles fizeram todo o estudo, é baseado no estudo e tal, porque eles ficaram anos pesquisando para chegar nessa lei, né? Então, para chegar nesse consenso, para aplicar nas escolas agora, não vou dizer de forma obrigatória, mas assim, que fazendo parte do currículo escolar, né? Então, antes de começar as aulas, 5 minutos as crianças vão meditar. Nossa, isso é maravilhoso. Eu achei isso fantástico, imagina a transformação, né? E além da transformação, né, a criança às vezes vem ansiosa de casa, Já né, já vem com toda, né, uma problemática do lar que ela está vivenciando, total. que você não sabe o que ela está passando, né, aí a criança vai ter aquele momento dela, é um cuidado com ela, e até para ela conviver com as outras crianças, aí diminui, acho que até o bullying, essas coisas, né, vai ter um outro olhar. Concentrar nos estudos também. A concentração nos estudos vai formando uma pessoa já diferente, né, de toda essa síndrome de ansiedade, de depressão, estresse que a gente está vivenciando no dia de hoje, né? Muito interessante. E a Nani acabou respondendo aí uma pergunta de um conhecido meu que ele pediu para te perguntar, porque ele disse: eu sou ansioso, eu não paro, minha mente não para, eu não dou conta de fazer isso, eu não dou conta de respirar, não dou conta de nada. Então, você tá vivo? Não, é incrível, é incrível. Então, ele vem há muito tempo trabalhando isso nele, né? Ele tá fazendo, inclusive, terapia. E aí, você respondeu essa yoga dinâmica fantástica. Pode ser um caminho aí, ó. Se estiver escutando a gente aí, Com né? certeza. Esse que vai assistir, eu digo, ó, tá vendo? Já achou um caminho. Procura a Nani. Sim. E, gente, olha, funciona. Sim. Funciona. Não é uma coisa assim, não é um misticismo, não é uma teoria, não. Funciona. É porque as pessoas ligam ainda yoga a algo místico, né? Principalmente aqui no Ocidente, a gente tem isso como algo místico, algo assim que é mais espiritual do que qualquer outra coisa, né? Só que assim, hoje em dia a gente já entende que está tudo interligado, né? Que não são coisas separadas, tudo faz parte de você. Então, assim, tem a parte espiritual, do sagrado, né, Nani? Mas tem as outras questões também, biológicas, emocionais, tudo isso, né? Mas essa questão do sagrado, assim, dentro do yoga, como é que funciona isso? Então, como é uma prática que veio da Índia, né? A origem dela lá da Índia, a forma de cuidar do espírito, do sagrado, é na religião da Índia. Sim. Então, quando a gente conhece o Hatha Yoga, quando ele vem para cá, ele vem junto com o hinduísmo. Sim. Certo. Sim. Né? Então, o reconhecimento do aspecto misterioso e infinito nosso é feito a partir de deidades, do reconhecimento que existem forças maiores do que nós, né? Que tem os nomes que recebem de Lakshmi, enfim, todos eles. Então, quando ele vem para cá, e como o nosso lado de cá é muito cristão, então deu essa separação. Peraí, isso aqui não é não é cristão, isso é de uma religião diferente. Por isso que tem então é mais uma questão histórica. Por isso a gente tem essa ideia de que yoga é de uma religião diferente. Mas não é. Tanto que a gente tem o yoga cristão. Não vou lembrar o nome do padre, mas tem um padre que é formado em Hatha Yoga, e ele faz a yoga dele e tal, com os alunos dele, e ele coloca os cânticos cristãos. Não sei se chama cântico, né? Acho que é hinos, não sei. Cristão. E ok, por quê? Então ele pega toda a sabedoria do yoga e, para cuidar desse aspecto sagrado, ele traz a religião. A fé dele, né? Sim. Que é como a gente se conecta com o nosso sagrado, é por meio da religião, né? Da espiritualidade, da religião. Então, por exemplo, no Kundalini Yoga, a egrégora que ampara o Kundalini Yoga não é o hinduísmo, é o Sikh Dharma. Então, a gente entoa mantras em Gurumukhi, no idioma dos gurus, tal, quase não tem referências a deidades do hinduísmo. Sim. É mais do Sikh Dharma. Então, na nossa realidade, a gente
cuida do sagrado por meio da religião. Mas yoga não é religião, é como a gente consegue olhar para o nosso sagrado. Mas, como eu falei para vocês, a ciência, a medicina está cada vez comprovando mais. Então, o yoga, ele está entrando para esse lugar da ciência. Ele está saindo do lugar do místico. E a gente, hoje em dia, tem muito mais conhecimento, né, da mente, desses aspectos misteriosos da nossa existência, né? Então, a gente tem linhas que estudam isso, né? Psicologia transpessoal. Então, tem todo um olhar agora diferente para esse nosso aspecto sagrado, esse nosso aspecto misterioso. Então, eu sinto, Verena, que cada vez mais esse misticismo do yoga vai se desmanchando, se desfazendo para um yoga mais realista, mais para dentro do que realmente faz sentido na nossa sociedade, vou chamar assim, entende? E, por exemplo, eu fiquei sabendo do yoga cristão numa seva que eu estava fazendo num serviço voluntário com mulheres em recuperação de adicção, um lugar aqui perto de Brasília que chama a Fazenda do Senhor Jesus. Então, durante muitos anos, eu ia lá dar aula para elas nas sextas-feiras, de manhã. Porque o yoga é muito especial. E no Kundalini Yoga tem uma linha de trabalho que chama do Super Health, que é um trabalho para recuperação de adicção. Então, a gente tem meditações e tal para o cérebro. E aí, pensa, é uma organização cristã, a Fazenda do Senhor Jesus, e eu chego com uma prática que fala de gurus. Né? Então, nessa construção de juntar, de trazer para a realidade, foi que uma monitora me falou, não, mas o padre Tararã, que eu não me lembro o nome dele agora, depois vamos pesquisar, ele faz yoga cristão. Eu fiz yoga com cânticos lá não sei aonde, num lugar onde ela ficou internada. Então, você vê como as coisas vão sendo construídas. Estou dando esse relato para te mostrar que eu acho que cada vez mais, eu falei isso no início do nosso encontro, o yoga, o yogi e a yogini lidam com a realidade. Não é um dogma, a gente lida com a realidade. E a realidade se apresenta assim, né? Se para mim o meu sagrado é me conectar com Cristo, é com Cristo que eu vou cantar agora, né? Se o meu sagrado é me conectar com Lakshmi, é com Lakshmi que eu vou cantar agora. E tá tudo bem, né? Tá tudo bem. E se o meu sagrado não for nada, como eu tenho alunos budistas, assim, se o meu sagrado não for nada, se não for personal, né? For uma consciência, uma outra forma, também tá ali, contemplado na prática do yoga, da meditação. Muito legal, muito interessante isso aí. Muito bom. Até porque, assim, eu falo muito aqui, Nani, que eu sou livre. Eu não tenho religião. Hoje, assim, depois de passar por vários caminhos, de encontrar várias respostas em vários lugares, né? Hoje eu me sinto livre de ter a minha espiritualidade. Sem um dogma, sem imposições, sem ter que, sabe? E isso acho que me fez crescer e amadurecer mais como indivíduo, do que seguir padrões, às vezes, que não correspondiam com aquilo que eu acreditava, ou que para mim não batia, assim, sabe? Não faz sentido, Então, eu perguntei justamente por isso, porque o meu sagrado é uma conexão livre com a minha espiritualidade, sabe? De todas as minhas experiências, né? De todas as minhas jornadas, assim, então... Muito bom saber disso, gostei. Mas olha, isso faz muito sentido, porque a alma, ou o espírito, eu vou chamar de alma, ela é um pedacinho do infinito. Né? Nós somos um pedacinho do infinito, que vem e fica alojado bem aqui nessa região do nosso plexo cardíaco. E o que o pedacinho do infinito anseia? Pelo infinito. Pelo infinito, sim. Pela liberdade. Por isso que os dogmas, eles vão caindo à medida que realmente a gente se aprofunda no estudo do sagrado, da nossa religiosidade, algumas coisas não vão fazendo sentido porque não combinam com a ânsia do infinito da nossa alma. É como se fosse, ao meu ver, uma limitação, sabe?
Mas enfim, é uma questão pessoal. E Doni, como que você trabalha hoje em dia? Você é mestre, né, de yoga. Como é que... É porque eu não entendo muito, né? Então, você dá aula online, você dá aula presencial? Como é que funciona Eu sou o seu trabalho? professora de yoga. Nessa nossa linha, a gente não usa Não tem... mestre. Ah, tá, desculpa. Não, tudo bem. Porque tem linhas que tem mestre, que Ah, são tá. chamados de mestres entendi. mesmo. Mas no Kundalini Yoga, não. Nós somos Uhum. professores de yoga. Porque o nosso trabalho aqui é só passar os ensinamentos, né? Entendi. Então, nós somos professores. E atualmente, como eu estou morando em Goiânia, então eu estou dando aula só online. As minhas Legal. aulas são online. E eu dou aula em grupo e dou aula particular também, aula personal. Essas aulas particulares são aulas específicas, assim, só para pessoas que têm algum quadro, ou porque o horário não dá, gestante, porque atualmente eu não estou com turma de gestante, Sim. só particular. Então são aulas assim que tem início, meio e fim, né? A pessoa não vai ficar comigo para sempre na aula particular. É sempre alguma questão de saúde, alguma questão assim. E nesse processo, né, de estudar yoga, de me aprofundar no yoga, eu também dou aula para formar professores. Ah, Então eu faço parte da equipe no Brasil que forma professores. Meu módulo normalmente é anatomia, né? Porque Sim. essa é da minha formação e que eu gosto muito, mas também a gente está ali para tudo. Então, com o yoga, o meu trabalho atualmente é esse. Além disso, esse ano eu estou numa aventura nova, que eu fui convidada pela Unipaz Goiás para coordenar um curso de yoga deles, que não é Kundalini Yoga, é um curso de yoga. E para mim está sendo muito legal, né? Porque eu estou revisitando o Hatha Yoga, o yoga clássico, e me conectando com outros professores. E a programação está muito legal, assim, a estrutura do curso. Tá bem bacana, conheci um cara muito legal que vai dar a introdução a sânscrito, sabe? Que legal. Terem, assim, o conhecimento da pronúncia e tal. Muito bom. Então, atualmente, com o yoga, eu tô assim, nessa aventura nova, mas sigo firme na minha paixão, que é o Kundalini Yoga, e também formando professores. Nani, fala um pouquinho pra gente também das aulas que você dá para gestantes, assim. Como que é? Lógico, né? Deve ter alguma abordagem um pouco diferente, né? Quais são os retornos que você recebe? Também os benefícios, é óbvio. Fala um pouquinho pra gente. Bom, Kundalini Yoga para gestante, para mim, assim, é a minha cereja do bolo. Eu amo dar aula para gestante. E a prática mesmo do yoga, ela prepara o corpo da mulher, porque na gestação, toda semana, a palavra de ordem é mudança. A palavra de ordem. Então, a gente trabalha o corpo para poder se adaptando a essas mudanças de uma forma mais tranquila possível. E também para aliviar a dor, né? Porque né, a coluna, a lombar e tal, pra aliviar a dor e preparar o corpo para o parto. O parto que a mulher quiser. Né? Se ela quiser parto natural, se ela quiser, enfim, o que ela escolher para ela, então a gente prepara. E aí nas aulas para gestante, além da prática, também a gente conversa muito, eu trago muitas orientações para que ela possa viver uma gestação mais tranquila e também depois, né? Também de novo aqui tirando a romantização da maternidade, né? Trazer isso muito pé no chão, como é que isso vai ser, como é que não vai ser. A gente sempre se prepara. Então, da mesma forma que a gente se prepara, a gente faz o pré-natal antes do neném nascer, a gente precisa já se preparar para os primeiros anos do neném. Então, a gente tem que estudar, tem que conhecer, tem que saber. Depois, para a adolescência, porque quando o filho entra na adolescência é um assalto. E aí, se a gente não se prepara, se alguém tivesse me avisado na época, eu falava, prepara, eu teria me preparado, juro, eu teria lido tudo que podia ler para poder estudar e saber. Então, a gente tem tem um momento de conversa nas práticas para gestante. E também de processamento, né, como eu falei, a gente processa a emoção, traz a mente. É mais fácil para gestante, inclusive, para meditar, porque o ritmo vai ficando diferente, então a aula vai ficando num ritmo diferente, à medida que a barriga vai crescendo. E tem um momento muito especial, que é de conexão com o bebê. Né? Então, as meditações que eu trago sempre são meditações assim, que levam a mulher para esse contato com o bebê, contato com o momento do parto, momentos de limpeza, né, de eliminar raiva, de perdão, porque é uma nova vida, né, é uma nova vida para a mulher, não estou nem falando da nova vida que vai nascer, mas a mulher vira uma outra mulher. Sim.
a gente tem duas fases, assim, Lorena. A gente tem a fase da mulher filha e a fase da mulher mãe. São coisas totalmente diferentes. O nosso psiquismo muda. Eu não sei falar de outra forma. Assim, o nosso psiquismo muda. A gente passa a ver a vida, tudo diferente. É incrível. No meio que tem 9 meses a coisa vai acontecendo, mas é uma transformação muito, muito grande, assim, pra gente. Então, a prática do yoga ajuda a gente a se preparar para isso, a compreender isso, a trazer consciência para isso, a respirar. Clareza, né? E aí também eu ensino técnicas rápidas de meditação, de respiração para quando tiver com o neném, né? Sim. Porque tem horas que a gente fica muito exausta, tem dor no pescoço, tem 1000 coisas. Então eu também já passo essas que eu chamo de pílulas para ela ficar ali. A gente treina essas pílulas durante a aula para ela saber fazer e depois, quando tiver com o neném, usar. Quando tiver com dor no pescoço, quando tiver ali aquele cabelinho para explodir, tudo que vai fazer essas técnicas. Eu tenho uma curiosidade também sobre a depressão pós-parto. Essa técnica ajuda a mulher a diminuir isso, porque algumas mulheres sofrem disso. Eu sofri disso no meu 4º filho, né? A depressão pós-parto é muito complicada. É muito difícil, né? A mulher entra dentro de um lugar que para sair é complicado, como se o mundo não existisse, né? Ela se esforça para continuar porque ela tem um bebezinho ali que depende dela. E uma família também. Sim. Então é muito complicado, né? Eu passei por várias coisas nessa época. Eu passei praticamente 2 anos para sair da depressão pós-parto. E era incrível. Eu olhava as coisas, elas não tinham sentido. Era como se, por exemplo, tudo fosse matéria assim, essa matéria palpável como essa madeira. Então eu olhava para uma árvore, para mim não tinha sentido, era como se ela fosse de plástico. Era incrível. Tudo era assim à minha volta. Tudo perde sentido. E quando eu via meu bebê ali, eu tinha que fazer um esforço enorme para pôr no colo, para agradar, para cuidar, porque eu não sentia, sabe? Eu tinha que me esforçar para dizer, é uma vida, eu estou viva, esse serzinho também está vivo. Era incrível. Parece que você vai para um lugar ali e você fica naquele lugar, como se fosse presa ali. Né? Uma caverna ali que você quer sair e não consegue. Então, existem outras, vamos dizer assim, características, porque eu acho que isso também varia de mulher para mulher, né? As sensações. Não é vamos dizer assim, uma só para todas nós. Uma receitinha. Não é uma receitinha. Então, é muito difícil isso. É insuportável. E tem pessoas que, segundo. Aliás, eu vou até. Eu lembrei agora que foi menos de 2 anos, eu consegui sair antes, graças a Deus. Então é muito, muito complicado, sabe? Parece que você não tem vida. Eu lembro Você está andando, mas você não tá, parece que não está vivo. É incrível, é difícil. Eu lembro que você uma vez falou pra mim que era como se a vida toda fosse preto e branco. É isso. Cor. Não tinha cor, não tinha vida. A vida não passou a não ter vida. E você dizia assim, eu tô vivo, eu quero sentir de novo a vida. E é uma luta, sabe? Fora algumas, vamos dizer assim, os sintomas que fica fisicamente, né? Dor de cabeça, mal-estar, desânimo, dá uma certa depressão. E eu tinha uma coisa incrível que até hoje eu não entendo, porque no dia que eu saí, aquilo sumiu. Eu tinha uma tarja preta aqui, assim, ó, incrível. Que eu levantava, eu via preto, eu movimentava, eu fui até verificar meus olhos, né? Fui verificar algum problema no cérebro, não tinha nada, mas era uma tarja aqui. Impressionante, parece que aquela tarja preta ali não me deixava movimentar, parece que eu era um robô. É um negócio louco. E eu acredito que quantas mulheres passaram por coisas até piores, né? Por sensações ou não foi identificado, que eu acho pior ainda. Porque quando eu analiso algumas meninas na terapia, eu digo, essa mulher deve ter tido depressão de parto e ninguém percebeu, nem ela. Olha que loucura. Você teve diagnóstico, você sabia? Sim, você foi diagnosticada? Fui diagnosticada. Depressão pós-parto. Eu comecei a ter os sintomas estranhos e aí eu fui no médico. Eu cheguei até na época, né, numa terapeuta. E ela falou, foi ela até que me disse, vá ver se você não teve depressão pós-parto, né? O meu médico já estava desconfiado, então juntaram os dois e aí eu fiz os exames, eu fiz exame, inclusive, né? Não específico, porque não tem exame, pelo menos na minha época não tinha. Exame para saber se você estava com depressão pós-parto. Eram os sintomas que aí, né, era avaliado e te dando essa conclusão. Então, olha só que coisa. Quantas mulheres já tiveram seus bebezinhos e tiveram depressão pós-parto e também não souberam. O meu eu tive essa bênção de saber, porque eu corro atrás das coisas. Eu sou curiosa. Mas olha, imagine. Com certeza o yoga ajuda nisso, né? Você vê, por causa da história que eu contei no nosso sistema hormonal. Da minha história e também do impacto no sistema hormonal.
A questão é que quando o neném nasce, a mulher não tem mais tempo. Não. A gente não tem mais tempo para praticar yoga. Pelo menos durante o primeiro ano, sei lá. A não ser que você tenha, assim, muito apoio. E mesmo assim, é muito difícil para a mulher. Vocês sabem, a gente tem uma rotina nossa com o bebê Sim, pequeno. sim. E a gente fica assim durante muito tempo. Só depois que eles crescem um pouquinho mais. Quando vai para a escola, a gente tem uma... Ai, que bom que vai para a escola. E aí começa a adoecer. Aí não vai para a escola. Aí a gente arruma a nossa rotina e é bagunçada por causa do neném. Então, durante muito tempo, a nossa vida é dedicada aos nossos filhos. Então, não dá para praticar o yoga logo de cara. Mas, na prática, antes... Isso, a prevenção. A gente pode conversar sobre isso. Na verdade, a gente conversa, né? Eu converso com as minhas alunas sobre isso. E a conversa é: entenda o que é depressão pós-parto para você saber, e mais do que isso, converse com uma pessoa da sua confiança. Uma pessoa que, se você falar assim para ela, eu não gosto do meu bebê, ela não vai te julgar. Porque a mulher sente vergonha, né? A mulher sente vergonha, porque, poxa vida, eu tô com esse bebê. E aquelas mulheres que desejaram muito o bebê, que fizeram tratamento, não sei o quê, e aí tá com aquele neném, e aí ela olha pro neném e fica triste, e não se sente feliz. Ela fica com vergonha de assumir isso. Então, além de tudo, ainda tem a vergonha. Então, a gente tem que conversar antes sobre isso. Aí, na prática, na aula, né? Não digo na yoga de todo mundo, que eu não sei como as outras, mas na minha aula a gente conversa. Por isso que eu dou essas pílulas para elas usarem depois. Mas mesmo assim, não tem nenhuma garantia que ela vai usar, porque se a vida não faz sentido, se tá tudo preto e branco, ela nem vai lembrar que pode fazer aquela postura, beber água e fazer o que eu ensinei. Então, a gente precisa ter uma rede de apoio, precisa ter conversas, os acordos amorosos com quem está vivendo junto, né? O companheiro ou a companheira. E ter alguém que você possa confiar, que você pode falar assim, ó, alguma coisa não tá legal. Alguma coisa não tá legal. E essa pessoa não vai te julgar. Essa pessoa vai olhar para você e falar, então vamos ver juntos o que tá, né? Às vezes não é o seu companheiro, às vezes não é a sua companheira, às vezes é a sua mãe, às vezes é um primo, não sei. Mas alguém que você... E isso tem que ser conversado antes, não é depois, não. Então, por isso que eu falo, a gente se prepara, tudo a gente conversa, se prepara antes. Porque na hora que o negócio estiver acontecendo, a gente não tem garantia nenhuma, na verdade, né? Mas a gente tem um mínimo de conhecimento, de ferramentas para poder. E agora, se a mulher sentir vontade de machucar o bebê, aí ela realmente precisa imediatamente procurar um psiquiatra. Sim. Precisa falar. Caminho, né? Precisa falar. Então tem que ter uma rede de apoio, né? É por isso que eu te perguntei, porque a prevenção, no caso, né, prevenir antes, né, é muito importante. Conversar. Na época, o que me foi colocado, né, com o próprio médico, ele falou que a mulher passa por exemplo, não precisa ser os 9 meses de gestação, mas ela passa o processo de ansiedade, de estresse, que isso colabora. E na hora que você vai para o parto, né, passa também por um estresse, porque não deixa de ser, né, seja você fazer uma cesárea, seja você parto normal, é um estresse, porque você vai sentir dor, vai passar por aquele processo difícil, né, então, seja a mulher que já teve vários filhos, seja a mulher que vai ter pela primeira vez, e não deixa de ser, por isso que é importante esse trabalho da Nani, isso que eu estava perguntando. Então, por exemplo, a mulher está estressada, está passando por estresse, sei lá, com o seu relacionamento, na sua vida. Então, trabalhando, eu acho que toda essa postura, né, todo esse movimento que traz a Kundalini Yoga ajuda muito ela diminuir, pelo menos, né, a depressão. Porque a depressão pós-parto, gente, você olha para a pessoa, tá normal, a pessoa realmente não entende. Por isso que a Nani falou uma coisa muito importante, uma pessoa de confiança. Porque você não demonstra. É tudo interno, sabe? É todo um movimento, um sentimento, né? Tudo em ebulição internamente. Muita coisa você não consegue nem verbalizar. Não aparece. É incrível, né? Não aparece. E a depressão pós-parto pode vir até 1 ano depois do parto. Sim, ela demora. Exatamente. Não necessariamente assim logo depois. Ela vem devagarzinho, depois, né? Aí ela estoura, né? Ela vem lentamente, depois ela aparece de uma forma mais forte, né? Eu vi que para regular, porque a gente estava falando justamente da regulação dos hormônios quando a mulher está praticando a yoga, né? Porque a gente tem maior ênfase nessas questões hormonais. E aí você imagina, a mulher passa pela gravidez, que é um momento de bomba de hormônios, né? Se a gente já recebe bastante, é uma bomba de hormônios.
E aí a gente depois vem para essa questão de voltar. É como se, sabe aquela coisa não tem um desmame, né? É de uma vez, é de supetão. E aí eu vi que parece que demora 8 anos para a mulher voltar a ser o que ela era antes de engravidar, nas questões hormonais, fisiológicas e tal. 8 anos, ou seja, eu tô voltando agora, gente. Ai, gente, eu tô começando a ficar com medo de ser mãe. Tô brincando, Não, imagina, porque que bom que vocês hoje em dia, né, as mães novas, as mães que ainda vão ser futuramente, têm esses conhecimentos, porque a gente não tinha Sim, muita muito coisa. romantizado, muita coisa. Sim, Não tinha. e não, gente, Tinha pouco. e eu lembro assim, quando eu tive você, Lô, que eu lembro que ninguém me falou que a minha barriga ia fazer o negócio e ficar um bolão, assim, um balãozinho aqui embaixo. Surpresa. Ninguém me falou que doía dar de mamar, sabe essas coisas? E hoje em dia a gente já sabe. As coisas já estão mais explícitas e tem que ser assim, porque aí a gente se prepara. Isso, esse Aí preparo a gente da se Nani, prepara para o que vai vir, né? A gente pelo menos procura, né? Tentar se preparar para fazer o melhor quando estiver na ocasião. É, né? porque são vários os fatores, como a Mariana colocou. A gente deu exemplo aqui da depressão pós-parto, que foi um exemplo meu, mas quantas coisas, né? Os hormônios e tudo, então realmente... O próprio parto, né? Sim, o parto. Então, em quando a si. gente faz a prática do Kundalini Yoga durante a gestação, que a gente tem esses momentos de conversa e de preparo do corpo e de preparo da mente, é tudo assim, um mapa. Não é o território, né? É um mapa. Sim. O momento do parto mesmo. Cada Então, qual é a um. orientação? Estude, leia, procure saber como é o parto natural, como que é o parto cesárea, como que não é, em casa, no hospital. Procure saber, não as coisas tenebrosas, não, porque isso aí não adianta nada ficar vendo isso. É verdade. Mas como é? Porque na hora que for acontecer, você tem um mapa, você tem uma ideia. Você não dá um salto no desconhecido total. Sim. E isso pode trazer mais conforto. A gente não sabe como é que vai ser, na verdade, mas você já tem você tem um mapa ali para você. Muito legal. Isso Então, que você falou sobre a rede de apoio também é muito importante, né? Tipo assim, descobriu a gravidez, já vai separando ali a sua rede de apoio para os próximos anos. Não, na verdade, o importante já é ter essa rede de apoio antes de engravidar, né? Todo mundo, né? É importante demais ter essa rede de apoio. Acho que a minha, assim, principalmente é a família, né? Sim. Eu tenho a Raquelzinha também, que tá aqui, minha best. Mas, enfim, só comentando sobre. Mas é o antes, durante e depois. Antes, durante, né? Depois sempre foi muito deixado de lado, né? E as pessoas, assim, a gente ainda tem um pouco essa tendência do assim, quando chega no ápice, aí passou, aí a gente não cuida do que vem depois, né? Isso em vários níveis, assim, que a gente pode falar. A gente está até comentando sobre isso com o Dr. Ricardo, que veio aqui, né? Da falta de preocupação com pós, dessas doenças que a gente teve agora, né? Que aconteceu, que deixou a gente enclausurado. Então, a gente tem essa tendência de não cuidar do pós, né? Então, o pós também é importante. Sim. Mas já tem estudos e uma ciência, inclusive, do yoga do antes também. Do antes da concepção. Porque os gametas, eles já existem, né? Sim. Das mulheres e dos homens também já são formados semanas antes. Então, já, né, sempre as pessoas que são mais ligadas nisso e que vão com mais profundidade, o preparo começa antes. Sim, Com vamos a conversar. alimentação, com a Sim. meditação, com a frequência que aquele casal tá pensando para poder trazer aquele ser, né? Então, eu tô falando do lado do yoga, mas eu vi um podcast com uma como é que é? Endócrino. Sim. Ela falando, ela ia contar no próximo podcast, ela e uma nutricionista iam falar da nutrição para quem quer engravidar, homens e mulheres. Sim. Então você vê. E no yoga também tem essas orientações no estilo de vida yoga. Os homens comem arroz basmati, não sei o que. Enfim, tem toda a coisa da Ayurveda também orientando para trazer esse suporte nutricional, emocional e energético para quem quer engravidar ainda. Né? Eu vi também uma entrevista
da Índia, que as famílias se preocupam com isso na Índia, né? Para saber até a questão do sexo da criança, né? Se é menina, menino, não sei o quê. E toda uma preparação para aquela criança já bem saudável, né? Alimentar e tudo. Eu achei muito legal. Tem um saber aí, um né? saber ancestral, né? Sim. Que a nossa medicina está olhando agora, mas isso já... É bem antigo, né? A Índia pratica já isso há muito tempo, né? Nas suas famílias. Legal. É muito legal. Muito bom. E é isso, meninas. Mais alguma pergunta? Eu tenho. Com licença. Você pode falar um pouquinho como funcionam os cursos da Cal Education? A Cal Education, ela é uma instituição que tem a professora Guru Sangat como a sua principal... Ela é não só a diretora, mas ela é a nossa professora, né? Uhum. E ela tem um trabalho de juntar o yoga com a medicina, porque ela é médica, então essas pesquisas todas, esses trabalhos todos ela traz. Então os cursos da Cal Education são para isso. Então, a gente fez no ano passado um curso de atualização de Kundalini Yoga, mas os temas foram todos da medicina no yoga, ou yoga na medicina, todos os módulos. Agora, o curso que está agora acontecendo se chama Neuroflow, que são pequenas, acontece 2 vezes por semana, que são meditações. Então a gente faz pranayamas, é um trabalho de pranayama, meditação, para quem não é do yoga. Apesar do nosso público estar lá, ser a maior parte do yoga, mas o curso, o Neuroflow é voltado para quem não é do yoga. Então a gente traz meditações do Kundalini Yoga para esse pessoal. E esse curso vai até o final do ano, uma oficina. A próxima, que está aí também, vai sair do forno, é do jejum intermitente. E aí também esse vai ser online, vai ter uma parte presencial em Belo Horizonte, mas vai ter o curso mesmo online. E aí, porque o jejum intermitente, de certa forma, já fazia parte do estilo de vida yoga, porque não se come depois que o sol se põe, então a gente passa um tempo, né, aí acorda cedo, faz prática, não sei. Agora tem esse outro olhar, né, tem todos esses estudos que falam dos benefícios do jejum e tal. Então são esses os cursos, geralmente, eles têm essa pegada de trazer a sabedoria antiga à luz da nossa medicina e a nossa medicina explicando a sabedoria antiga da yoga. Muito bom. Nani, deixa eu te perguntar só uma coisinha que é uma curiosidade minha. A gente chama de Nani, mas você tem o seu nome de batismo, Sat Anand. É assim, né? Isso. A pronúncia. O que significa e por que esse nome de batismo? Assim, por que você escolheu ele? Você fala um pouquinho pra gente. É um nome espiritual, né, que a gente chama. E esse nome particularmente, ele é da seguinte forma, a gente solicita e tem uma equipe que faz numerologia tântrica, aí eles fazem essa numerologia tântrica e a partir desse resultado, o nome é escolhido. E esse nome é escolhido para quê? O resultado de qual que seria a missão dessa alma, né? A missão da alma nessa encarnação. Sim. E aí a gente recebe esse nome. E nessa tradição a gente usa esse nome, né? Porque tem outras tradições que não se usa. O nome espiritual é secreto, só fala né? Nessa tradição não. Nessa tradição a gente usa o nome espiritual que é pra gente vibrar com ele. Pra gente poder trazer para ele. Então, para falar de palavras e vibração, eu vou precisar falar um pouquinho o que significa isso. Essas palavras em sânscrito e nos idiomas como o Gurumukhi, né, o do Punjab, são palavras que elas têm o significado e o significante dentro dela. O que isso significa? Então, por exemplo, se a gente começar aqui a meditar sobre paz, eu vou falar, vamos fechar os olhos, vamos pensar na palavra paz, 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 cada um vai pensando em paz. Para mim, paz tem um significado. Para a Fernanda tem outro, para a Verena tem outro, para você tem outro. A gente pode ter significados em comum, uma parte em comum, mas é o significado de paz para cada um, então a nossa frequência vai ficar assim, na paz. Mas se eu falar assim, vamos vibrar na palavra Shanti, 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 em poucos minutos nós todas estaremos numa mesma frequência de paz. Só que não é só paz. Para eu explicar a frequência da palavra, eu teria que usar várias palavras. Seria paz, a paz profunda, a paz do eu, a paz da alma, a paz infinita. Sabe? A gente teria que usar vários adjetivos para poder tentar descrever a frequência que vem na palavra. Por isso que a gente canta mantras em sânscrito e em Punjab, porque traz essa frequência. Ok, então dito isso, a gente usa o nosso nome espiritual por causa disso, porque a gente traz a frequência dele. Então, o meu nome espiritual é Satyanand. Sat significa verdade.
Mas não é a minha verdade, a sua verdade, Não, não é isso. É a verdade, é a essência. O que é? Então, por exemplo, o Sol. O que é o Sol? O Sol é uma bola de fogo, o Sol é uma bola de gases, o Sol é um Deus. Para uns, o Sol é a morte, para outros, o Sol é a própria vida. Então, né, e o Sol é tudo isso mesmo. Mas o que é o Sol? Sat, a essência. É aquela estrela, aquilo que está ali. Aquilo é o Sol, Sat. Então, Sat significa verdade nesse sentido, também trazido como essência. Anand significa boa-aventurança. Boa-aventurança, gente. Boa-aventurança, paz, prosperidade, plenitude. Satananda, a verdadeira boa-aventurança, a verdadeira paz. Mas não é a minha verdadeira, nem a sua verdadeira. Sabe o que é a essência de Ananda? Então, toda vez que se fala Satyananda, por isso que eu gosto de me apresentar com o nome espiritual, eu gosto que me chamem pelo nome espiritual, porque não é só para mim. A gente vibra, todo mundo vibra Satyananda, Satyananda. E assim com todos os nomes espirituais, né? Dessa tradição. A gente vibra no que ele significa. Muito legal. E você tem outras práticas além da Kundalini Yoga que você associa ou faz outras práticas? Eu não associo, né? Porque o Kundalini Yoga é uma prática pura, assim. Única. E tem tudo nela já, né? A gente não associa. Mas eu também trabalho com práticas energéticas. Eu sou fisioterapeuta, né? Como falei aqui, mas a minha linha é mais nessa linha das práticas energéticas. Certo. Então, eu trabalho com microfisioterapia, que é uma prática da fisioterapia que pesquisa no corpo a causa de um sintoma. E também trabalho com barras de axis, que é uma ferramenta maravilhosa, impressionante, assim, trabalha muito no nosso sistema nervoso, dá um reset, né, no nosso sistema nervoso. Por causa mesmo do meu caminho espiritual, por causa dessa minha conexão com o campo, leitura do campo, eu faço também leitura de registros akáshicos, que também é uma técnica muito especial, assim, tem sido muito especial. Eu fiz, gente, recomendo demais. Maravilhoso, fiz com a Nani, inclusive. Ai, como é que funciona? Demais, muito bacana. Registros akáshicos, assim, a gente tem no campo o registro de tudo que acontece. Então, a gente tem o registro da humanidade, a gente tem o registro de um clã, a gente tem o registro de uma sociedade, a gente tem o registro pessoal. Sim. De cada um. E esse registro ao longo da nossa existência, né, como almas, como personalidade e alma, do que a gente já viveu, o que a gente aprendeu, o que a gente não aprendeu, isso fica registrado. E esse registros akáshicos, todas as tradições religiosas falam sobre ele, nos livros sagrados sempre tem uma referência, assim, de um livro onde tem tudo registrado, de uma biblioteca onde tem tudo. Então a gente encontra nas mais diversas tradições falando sobre esse campo. Até Einstein, né, fala sobre ele também, que tá tudo ali, já tá tudo ali, num espaço, num campo, todas as informações. Então, quando a gente tem, geralmente, assim, uma dificuldade, ou um padrão, ou alguma coisa na sua vida que tá difícil de entender, que você já trabalhou, que você sente que tem alguma coisa a mais, a gente pode fazer uma investigação nos seus registros akáshicos. Tem essa analogia da biblioteca, por exemplo, né? A biblioteca que tem um monte de livros, um monte de informação ali. Então, para a gente chegar na biblioteca, você tem que dizer o que você quer, né? Senão você vai ficar olhando para aquele monte de livro. Então, você tem que ter um tema. Por isso que a gente tem que ter um tema do que a gente quer olhar nos registros. E aí, todo registro tem um guardião, tem o seu próprio guia. Então, a gente entra em contato com esse universo todo e pede permissão para a gente entender ali nos registros aquela situação. Pode ser que venha coisas de outras dimensões, de outras vidas, pode ser que venham histórias dessa vida mesmo, que estão no nosso subconsciente, a gente não sabe. Sim. Então, funciona assim. É difícil de falar, é muito subjetivo, porque é uma experiência mesmo. Eu entro no registro e você fica comigo, e eu vou te falando o que eu vejo. E a gente vai ali processando. E aí, quando a gente encontra, por exemplo, alguma história, algum nó ali, reconhecidamente ali naquele campo, a gente trabalha com ele. Aí eu uso as minhas ferramentas que eu tenho, né? De processos verbais, ou Ho'oponopono, não sei, o que vier na hora pra gente poder liberar aquilo, oração do perdão, ou às vezes a gente recebe uma orientação específica para aquele caso, o que a gente deve fazer. Legal, bacana. Então funciona assim.
tem essa leitura do campo. E aí, por exemplo, com os registros acásticos, eu percebi que na minha prática de barras de axis tem ficado cada vez mais aberta assim, essa leitura do campo. Legal. E aí eu faço esses processos verbais também, que é uma terapia, uma ferramenta, uma técnica, em que a gente vai conversando e dando comandos para desmanchar padrões também. Crenças, padrões. Vai liberando isso por meio de comandos verbais. Que também é bem efetivo, assim. E o feedback, mãe, foi bom? Não, foi assim, transformador. Na verdade, eu nem dei o feedback ainda para a Nani, né? Mas eu tô aqui em primeira mão para todos vocês, no que eu puder também expor. Mas assim, eu estava no momento realmente perguntando, assim, questionando algumas coisas da minha vida, a Nani sabe disso. Principalmente que é um aspecto específico, né? E eu queria entender o porquê daquilo, porquê da repetição. E já que eu sempre tentava sair daquelas situações, né? Que sempre eu era colocada naquela situação. Então foi assim, foi uma jornada, uma viagem assim muito linda. Foi assim. E a Nani, com toda a sensibilidade dela, pegando assim, eu tenho gravado, eu posso te mostrar depois também. Mostra, eu quero ver. E aí depois ela passou o registro, né, do que teve acesso, do que foi permitido, e me passou algumas práticas. E desde então, até hoje eu faço as práticas que ela me passou, e isso me transformou sem eu perceber. Eu fui perceber isso muito depois, porque quando eu fui pensar naquilo, eu já nem pensava mais. Olha, já não tinha conexão. Já não tinha. Então, isso para mim, assim, quando caiu a ficha que eu percebi isso, eu falei assim, gente... Que ótimo. E tem coisa melhor do que ser, assim, um processo natural, que quando você vê, cara, já foi. Não tem mais. Muito bom, né? Não existe mais, entendeu? Porque você, assim, não é fácil. Às vezes você fica ainda. Eu principalmente, né? Eu fiquei lá lendo, ouvindo. Eu falei, não, gente, mas peraí. Aí anotava, aí tentava racionalizar bastante, assim, para poder entrar, né? Então eu também mergulhei um pouquinho naquilo. Eu tentei fazer a minha parte, assim, da melhor forma, né? Mas as práticas me fizeram soltar essa racionalidade, essa coisa que me fazia até me prender, eu acho, mais nisso, né? E aí o negócio fluiu. Então, Coisa boa, né? Eu só tenho a agradecer a Nani no meu coração, assim, e recomendo muito. Coisa ótima. Feliz demais, que bom. Agora eu queria saber sobre o jogo. É Mahalalila que fala? Mahalila. Mahalila. Como é que é esse jogo, Nani? Então, com esse viés terapêutico, né, da gente olhar para os padrões, de olhar para essas coisas que estão no nosso subconsciente, porque a verdade é a seguinte, tudo que está na nossa consciência já está tudo resolvido, né? A gente sabe o que fazer, a gente sabe como fazer, mas não dá certo. Por quê? Porque tem um material subconsciente ali agindo que faz a gente escolher o que a gente escolhe, criar o que a gente cria, sei lá. Então, aí tem todas essas ferramentas, eu estou falando isso porque no final das contas, todas essas ferramentas, elas agem nesse mesmo lugar. Então, com os registros acásticos a gente vai um pouco além, né? Mas também é para pegar material que está escondido, com barras de axis, com microfisioterapia, com os processos verbais e com o jogo Mahalila. O Mahalila, ele é um jogo hindu, de origem hindu. Maha significa grandioso, grande, e Lila significa brincadeira. Jogo, brincadeira. E é uma explicação não dualista do hinduísmo a respeito da nossa existência. Assim, por que a gente está aqui, né? Para que a gente nasce? Passa tudo que a gente passa. Tá, né? A gente passa, aí morre. Aí depois a gente volta e passa tudo de novo. Aí morre de novo. Né? E a gente passa uns perrengues, né? E tal. Sim. Então, para que isso? Para que isso? Então, essa resposta a resposta que vem é tudo é uma grande brincadeira. Porque a nossa alma quer experimentar esses níveis de consciência. Então, tem esse Mahalila. É dito que os primeiros tabuleiros, assim, os mestres tibetanos começaram a fazer isso de uma forma mais plástica, esse tabuleiro, mas o que a gente tem, assim, de concreto mesmo, um tabuleiro mais antigo é do século XVII, tá no museu na Rússia, e ele é muito, muito similar com o tabuleiro que eu jogo hoje.
Você não fez a formação? Você quer fazer? Não fiz, não cheguei. E aí, o que ele... O tabuleiro é um jogo de tabuleiro. Ele é considerado o pai dos jogos de tabuleiro. Tem um trabalho de um doutorado, de um pesquisador, que não tem nada a ver de religioso, ele estava pesquisando jogos. A área dele é negócio de jogos. E aí ele foi atrás do Mahalila. E aí, ele que até chama, fala assim, o Mahalila é o pai dos jogos de tabuleiro. Sabe aquele jogo de tabuleiro que você avança uma casa, volta 2 casas, fica uma rodada sem jogar. Sim. É essa a dinâmica do jogo. Então, tem essa dinâmica também. A gente leva uma pergunta, né? Do que você quer olhar. E aí, por meio da sincronicidade do dado, dos números do dado, né, que a gente vai jogando, você vai passando pelas casas. E cada casa representa um nível de consciência. Então, elas estão o nome no sânscrito. Então, a gente tem essa coisa de ter que entrar na energia da casa, né? Porque se tiver lá, por exemplo, tem a casa lá em cima, Anand, boa-aventurança. Se a gente cai na casa da Anand, o que significa Anand, né? Significa tudo isso que eu falei, não é só boa-aventurança. Então, a gente vai entrando, o jogo vai mostrando pra gente quais são os nossos níveis de consciência que estão atrelados àquela situação. São 8 linhas. Cada linha representa um chakra. E a 8ª representa a consciência cósmica. Então, todo mundo começa passando pela primeira linha. No jogo que eu faço, que eu aprendi, a gente começa ali, porque eu já vi que tem outras pessoas que começam de outra forma. Então, todo mundo passa ali no primeiro chakra. E ali é onde estão a estrutura egóica, como a gente formou a nossa estrutura egóica. Então, é muito interessante quando a gente coloca um assunto. Por exemplo, no início do ano eu fiz um jogo em grupo de prosperidade. Era o nosso tema, prosperidade. Aí a gente elaborou a pergunta e o jogo começou. Aí o jogo, logo de cara, leva a gente para uma casa que é a casa da desvalorização, falta de valor próprio. Então você vê, a gente está falando de prosperidade e o jogo mostra assim, não, peraí, primeira coisa que vocês vão ter que olhar aqui é para esse ponto. E aí no jogo a gente conversa, a gente elabora, se precisar a gente já faz alguma técnica ali e aí segue o jogo. Se a gente sai do jogo, quando a gente vai lá na casa 68, aí o jogo acabou. Aí o jogo já mostrou tudo que ele podia mostrar pra gente trabalhar das nossas crenças, do nosso material subconsciente, dos nossos níveis de consciência, daquele assunto. Às vezes o jogo demora 2 horas, 3 horas, 4 horas. Então o que a gente faz? A gente especifica um horário, entendeu? O jogo vai durar 1h30. Comigo é assim, 1h30. Então o que o jogo revelar nessa 1h30 é o que a gente precisa trabalhar. Depois a gente pode retomar o jogo se a pessoa quiser. Quase nunca quer, porque a gente tem muita coisa para trabalhar dali. Não precisa voltar para ele. Pode vir depois com outros temas, mas voltar para aquele jogo é muito raro. Nunca aconteceu comigo. Que ali já responde tudo, já dá pra gente muita clareza de quais passos tomar, o que fazer, como seguir adiante. Eu fiquei na dúvida agora. A gente fez uma vez com você há um tempo atrás, naquela nossa sala, que foi eu, você, Laci e Mariana. Beijo, Laci. Beijo, Mari. É esse não, esse é o outro, né? Olha, eu tenho que resgatar isso que eu me formei nisso com elas, gente. E já faz muito tempo. Olha, esse é maravilhoso. Esse lindo. Esse é o jogo da transformação. O jogo da transformação, maravilhoso. Lembrou? Bem, velho. O jogo da transformação, ele é o seguinte, ele é um jogo, né? Você compra ali, tem uma coisa assim, a gente pode jogar. Mas para jogar como terapeuta, precisa fazer a formação. Então, eu não sou formada nele, a gente jogava ali. Ah, tá, eu me senti formada ali, porque... Entendeu? Tinha 2 mestras, a Laci e a Nani. Porque elas explicaram tudo, a gente praticou, né? Começou a fazer, inclusive com nossos pacientes, e foi vindo. Não, ele é surreal, ele é incrível. Ele é surreal também. Ele é incrível também. Deu aquele... Esse jogo, ele foi criado em Findorf, né? Nossa. E ele é criado com a energia dos anjos. Um jogo de lá, criado lá. E, inclusive, existe o jogo dele que é para empresas e tem o jogo dele que é mundial. Isso. Que legal. É lindo bacana. esse. A formação dele é longa, mas ele é muito especial. Assim, a gente pode jogar, não precisa ser formado para jogar. É um jogo. Né? Só para trabalhar é que você precisa ter a formação. E a gente jogou, né? A gente muito. Jogou. Nossa, elas ensinaram muito pra gente. E ficava todo mundo de cara. Quatro mulheres poderosas ali juntas.
E tá lá com o jogo. De vez em Ah, quando a gente fala, vamos jogar, mas nunca deu certo, assim, da gente se encontrar pra jogar, mas... Nossa, é uma Bacana. coisa que eu queria A gente marca, resgatar, né? eu quero. Marcar um Ah, eu Nossa, quero maravilhoso, também, maravilhoso, eu vamos quero. sim. Nossa, Nani, quanta coisa, quanta experiência, né? Quanta informação linda que a Nani trouxe hoje pra gente. Muito grata. Nani, Gratidão. conta pra gente como que as pessoas podem te encontrar, entrar em Isso. contato com você, fazer aula com você. Bom, tem o meu Instagram, né? Uhum. Que é sat_anand_KY. E, Sou só eu. e aí, e pelo WhatsApp, né? Que é comunicação, porque como eu tô dando aula, eu tô em atendimento, a melhor forma de me encontrar é por mensagem, né? Porque quando eu tenho tempo, eu vou ir respondendo, entre uma coisa e outra, eu vou respondendo todo mundo. E o meu telefone, acho que encontra lá, né? Sim, eu vou deixar na descrição do Na vídeo descrição. o seu Instagram. E aí lá no Instagram tem o link pro WhatsApp, né? Tem o link pro WhatsApp, tem também as informações das aulas, os dias que tem aula em grupo, né? E também as informações para as outras terapias. E para quem quer fazer formação com você, né? De Kundalini Yoga. Quem quer fazer formação, vai começar uma turma agora. Olha, Então, online. Ah, que coisa Legal. boa. Começa Muito no bom. próximo final de semana comigo, inclusive eu que vou dar o tema de asana, poses e alinhamento divino. E ainda dá tempo de se De se Escrever. E Olha aí, não sei gente. quando que olha vai aí. no ar, né? Pro ar isso aqui. Mas Dia já começa. 12. Nossa, gente, eu tô viajando. Dia 19. Terça-feira. Terça-feira agora. Ah, dia 19. então dá tempo. Quem quiser vir. Dá sim. dá. Então, ó, gente. Começa no sábado. Se inscrevam. Vale muito a Aí é pena. o mesmo processo, né? No seu Instagram. Lá no meu Instagram WhatsApp. tem. É no online? WhatsApp. É online, esse é online, 100% online. Ótimo, que bom. E, Nani, antes da gente encerrar, nós sempre temos, assim, um presentinho para dar para os nossos convidados, né? O primeiro presentinho é a leitura de um oráculo. Vem com uma mensagem, tá? Você vai ser a pessoa que vai receber essa mensagem e vai ler a mensagem que veio para você. Então, também é um presente carinhoso para os nossos convidados. Aqui está. Pode falar aí, qual foi a sua mensagem? Qual é a cartinha que você tirou? A mensagem? Nossa, que coisa linda. Hum. Vamos respirar? Respiração. Vai, respiração. Que traz clareza para pensar, que faz o sonho levitar, onde o ar não pesa, onde ele liberta e purifica. Que lindo. Ar. Ar é vida, é energia vital. Quanto de vida você respira? Preste atenção na sua respiração e no quanto de vida você põe para dentro de si mesma. Nossa, tudo a Que ver. lindo também. Vamos respirar. Vamos respirar. Que lindo. Que lindo Tirar esse uma oráculo. fotinha. Uma fotinha pros stories, senão a galera me cobra. Isso. Muito e nós legal. temos aqui também uma lembrancinha que já é tradição aqui do Fala Pandora. Gente, que coisa linda. É a Pandora, né? Quanta É de gentileza. agradecimento, né? Fofinho. Por ter vocês aqui com a gente. Ó, nossa golfinha do Fala aí, Pandora. Olha que lindo. O baú da Pandora. Eu vou abrir. Isso. Pode abrir? Vai, Pode. Vamos abrir aqui, ó. Com toda a boa-aventurança, Satyanand. Ai, que lindo. Quatro rosa. Isso. Olha que lindo. Uma das pedras do seu signo, né? É a pedra do amor, do A coração, indicado para carência afetiva ou problemas de relacionamentos. Leva as pessoas para a autorrealização. Que é que lindo. Que é o objetivo final, né, do yoga. Autorrealização. Tá vendo? Tem tudo a ver. Que lindo, Muito bom. gratidão. Gratidão também você pela sua presença aqui com a gente, né, Lu? Isso. E pessoal, antes da gente encerrar, eu queria agradecer ao L2B Studio. Quem não sabe ainda, estamos de casa nova aqui no Fala Pandora Podcast. Queremos agradecer a galera aqui do estúdio, a Lucinda, o Lincoln também, a Raquel pelo apoio. Agradecer também a nossa parceira Tamires, do TM Studio, que fica lá na Asa Norte. Vou deixar todos os nossos parceiros aqui na descrição. Isso mesmo. Ela e a Polly fazem uns Olha cabelos, isso aqui, unhas gente. maravilhosos. Ó. Olha isso Que aqui. lindo. Penteado hoje Vê se foi eu pela consigo TM fazer um negócio Studio. desse em casa. Olha a minha unha. Em homenagem ao Fala Pandora. Beijo pra Tamires e pra Polly. Isso mesmo. E é isso, gente. A gente agradece
por vocês terem ficado conosco até o final. Inscreva-se no canal, a gente também tem o Instagram, que é o mesmo nome, @FalaPandoraPodcast. E nós temos também os nossos Instagrams pessoal. O meu é verena.santiago. Deixa eu explicar a risada aqui pra quem não entendeu. Esse momento que a gente fala nossos arrobas é sempre um momento que a gente erra, fala arroba errado, fala .com.br ali no meio. Então, toda vez que chega esse momento de falar nosso Instagram, a gente fica se olhando pra ver se a gente não vai errar mais uma vez. E a Lorena que toma conta disso tudo pra gente, né? A nossa anja aí. Então, eu olho pra ela já rindo, né? Qualquer vez eu falo meu errado. É uma piada interna aqui. É uma piada interna. É @feluz.oficial. Muito bem! E o meu, pra quem quiser me seguir lá, é Lô Santiago, com 2 T's. Nani, muito obrigada por você participar do nosso podcast, fiquei muito feliz. Fazia vários anos que a gente não se encontrava, né? Mas eu lembrava muito dessa energia gostosa que você tem, e dessa calma, essa paz que você transmite. E é isso, muito feliz por você ter participado. #volta pra Brasília. Brincadeira, mas eu vou atrás de você pra gente fazer uma aulinha de yoga aí, que eu tô precisando. Tô te esperando. Muito eu tô aqui incrível. anotando a sua lista, viu, Lorena? Eu já vou falar com o Ricardo, falar com a Ana. Eu tô, gente, numa transformação esse ano aqui, o negócio Show, vai dar bom. show. Orgulho. Vai dar bom. É isso mesmo. E da saúde também tô cuidando, importante, enfim. E esse seu trabalho é muito incrível, adorei todas as coisinhas que foram faladas hoje, muito obrigada pela sua Obrigada, participação. gratidão, Nani, mais uma vez. Um beijo no seu coração. Volte, né? Tem pessoas que volte, que a gente quer muito que volte você, com certeza é uma delas. Grata. Gente, eu que agradeço muito. Foi muito bom revê-las. Né? É muito bom a gente se encontrar. Com certeza. É tão satisfatório te ver tão lindas, assim, né? Criando, se expandindo. É realmente uma alegria. Obrigada. Gratidão por esse momento. Gratidão, Nani, pela sua presença. É assim, do fundo do meu coração, que ressoa aqui, não só de irmã, né? Mas também, assim, de alma. Eu acredito, sim, de várias vidas, né? E de vários ensinamentos. Então, gratidão por tudo. Não só por você estar aqui hoje, que é uma honra, mas por tudo mesmo, do fundo do meu coração. E, gente, um beijo grande. Beijo, tá? Beijo, até a próxima. Curtam o nosso vídeo. Isso, se inscrevam no canal e também segue a Nani lá, tá Isso, bom? Entre em isso contato mesmo. com ela. Beijo grande. Beijo, gente. Beijo. Ó a câmera ali, ó. Beijo.